Tá Obrigada. gravando. Beleza. O chat, então, tu acompanha. Se o pessoal quiser fazer pergunta, bem tranquilo, né? Um bate-papo mesmo, assim, a gente veio para conversar, então as dúvidas, elas são sempre muito bem-vindas. Eu vou pedir essa força para a Adriana, para qualquer coisa me interromper, tá? Para a gente poder fazer um estudo bem legal, bem especial. Então, deixa eu só passar aqui. Eu trouxe, quando a gente vai falar sobre o Ayurveda, qualquer medicina relacionada com a tradição hindu, os mantras e a reverência aos deuses, aos gurus, são sempre muito importantes. Então, antes da gente falar de qualquer assunto relacionado a esse estudo, a essa medicina, nas próprias aulas de yoga, então, os mantras, normalmente eles abrem a aula, eles fecham a aula, e a partir do momento que a gente vocaliza esses mantras, por mais que a gente não esteja tão familiarizado com o significado dessas palavras, só o fato da gente pronunciar o sânscrito, o mantra ele já tem o poder de reverberar internamente. Então, o objetivo do mantra é exatamente acalmar a ondulação mental, as nossas ondas mentais. Então, o mantra ele tem essa potência de nos colocar num outro lugar, em trabalhar a nossa energia, em trabalhar a nossa presença, nos trazer para o presente e também, claro, reverenciar os mestres, reverenciar os gurus dessa filosofia. Então, eu vou vocalizar para vocês esse mantra. Embaixo ali no slide tem a tradução, que é uma tradução muito bonita. Então, Dhanvantari, ele é o avatar da medicina hindu. Ele traz em suas mãos, né, ali vocês podem ver ali na figura, um potinho que é chamado de Amrita. Então, o Amrita ele é o néctar da juventude. Ele está, se vocês veem ali na imagem, ele está emergindo do oceano. Então, ele vem para a humanidade, ele é um avatar de Krishna, então ele é um enviado de Krishna para a humanidade, e ele traz consigo o Amrita, que é o elixir da juventude, o néctar da juventude, que é esse potinho que ele traz das mãos. Então, esse oceano era um oceano de leite, que foi batido por um demônio, e aí, então, Dhanvantari, ele emerge desse oceano de leite, trazendo nas suas mãos o Amrita, que é o elixir da juventude. Ele também tem uma concha numa das mãos. A concha ela é muito usada dentro dos rituais védicos e nos próprios templos, antes de iniciar qualquer ritual de adoração às deidades, o pujari ele toca essa concha. E o som que ela produz, ela afasta os bhutas. Os bhutas são os fantasmas, os espíritos, digamos, menos desenvolvidos. Então, ela vem exatamente para trazer o elemento do ar. Então, o Ayurveda ele vai estar muito conectado com a questão dos elementos. Então, o som que a concha produz, ela ajuda, então, a afastar os bhutas, a limpar energeticamente o ambiente em que aquele ritual vai ser realizado. E o outro objeto que ele traz, então, é o charaka, né, que são os textos clássicos. O Ayurveda ele é baseado em diversos textos antigos, são chamados os textos clássicos, que chegaram ao nosso conhecimento mais ou menos 1000 depois de Cristo, e a gente tem acesso a esses textos até hoje. Então, um estudante de Ayurveda, ele precisa entender o sânscrito, ele precisa estudar o sânscrito, porque uma palavra tem muitos significados. E sempre quando a gente estuda as traduções, a gente perde um pouco do conteúdo original, porque aquela pessoa que traduziu, ela teve uma interpretação, então veio do sânscrito para o inglês, aí do inglês para o português, então a gente já tem uma certa perda. Uma dos cursos que eu fui fazer na Índia, uma das especializações que eu fiz, a gente tinha aula de sânscrito todos os dias, então foi realmente um estudo bem profundo, não só do significado, mas da pronúncia correta, dos acentos. Então, realmente é uma coisa que os estudantes de Ayurveda eles precisam aprender e se familiarizar. Como o yoga, às vezes escuta falar nomes de posturas, no início é um pouco difícil para quem está começando, mas com o tempo vai se tornando mais simples. Então, eu vou vocalizar esse mantra.
Eu vou pedir que todo mundo feche os olhos, para a gente trazer também a presença. Vamos trazer as palmas das mãos unidas no centro do peito. Coloca a base dos polegares no centro do peito. Alonga a coluna. Procura relaxar os teus ombros. Relaxa as pálpebras. E a gente vai começar fazendo 3 respirações bem profundas. Inspirando pelo nariz e soltando o ar pelo nariz. Inspira profundo e solta o ar. Mais 2 vezes. E solta o ar. Trazendo a presença para o aqui e para o agora. A gente então se torne aptos, receptivos, com o nosso coração aberto para receber todos esses ensinamentos que veio diretamente dos deuses. Namami Dhanvantari Madhideva Sura Surai Vandita Pada Padma Loke Jararuk Vayamrutu Nashanam Bhattaramisham Vividal Shadinam Bhattaramisham Vividal Shadinam Om Shanti Shanti Shanti. Namastê. Então vamos lá. Estamos abençoados para o nosso estudo. Então, como eu comentei, o Dhanvantari, ele é o deus da medicina. Diz na história do hinduísmo que Krishna tem 11 avatares, são 11 formas com que ele aparece na Terra. Então, Dhanvantari, ele é relacionado ao deus da medicina. Como eu estava comentando, ele traz a Amrita, que é a essência da juventude. A origem do Ayurveda ela é datada aproximadamente com a origem do yoga e da astrologia védica, que é chamado de Jyotish, que é aproximadamente 5.000 anos. A Índia, ela passou, para quem conhece um pouco da história, por situações de invasões. Primeiro teve as invasões arianas, em que muito do conhecimento do Ayurveda foi destruído. E depois, claro, as invasões inglesas. Então, muitos livros e muito histórico desse conhecimento ele foi perdido, ele foi destruído em função dessas invasões. Mas o povo da Índia é um povo muito resiliente. Quem já teve a oportunidade de visitar esse continente, ele realmente é um continente repleto de história, ele é um continente repleto de dicotomias também, muitas vezes, né, de muita riqueza e muita pobreza. Os templos muito suntuosos, mas eles têm essa bênção realmente de preservar o seu conhecimento, de manter vivo e as tradições. Então, a gente percebe nas casas, né? Eu já tive a oportunidade de morar lá um tempo também, estudando. Então, as próprias famílias, elas têm o seu altar dentro de casa e prestar reverência a esses deuses são atos do dia a dia. Então, é um povo que realmente está muito conectado. E quando a gente traz esse conhecimento para o Ocidente, a gente precisa passar por algumas adaptações. E mesmo o próprio Ayurveda, se a gente for colocar em prática exatamente o que estava escrito nesses clássicos, muitas coisas a gente não vai conseguir aproveitar e colocar isso hoje na nossa Ayurveda, que a gente diz Ayurveda moderna. Então, existem vários terapeutas, a gente tem apenas 2 brasileiros formados por universidades indianas, universidades médicas indianas, mas o diploma ainda ele não é válido no Brasil.
Então, nós, como terapeutas, a gente se forma dentro desses cursos de Ayurveda para trabalhar como terapeutas. É claro que sempre quando a gente vai fazer algum procedimento mais, entre aspas, invasivo, né, uma desintoxicação mais profunda, é sempre importante a presença de um médico. Então, nós temos médicos hoje formados pelas medicinas tradicionais brasileiras e especialistas em Ayurveda. Então, o primeiro médico que eu me formei foi em São Paulo, foi na clínica Danvantari, e ele era um médico psiquiatra. Então, muito do aprendizado que eu tive na clínica e dos cursos que eu fiz com ele era muito voltado, então, para os distúrbios psicológicos e os tratamentos que o Ayurveda propunha, então, para o alívio desses sintomas, né? Psicóticos, psicológicos. Era muito bonito o trabalho que ele fazia. Ele era um médico homeopata que, durante 25 anos, foi se especializando no Ayurveda. Hoje o Ayurveda ele integra o ramo das práticas integrativas complementares do SUS, o que é um grande ganho para a gente como terapeutas, porque isso abre também a possibilidade da gente trazer o Ayurveda para dentro dos hospitais, trazer um pouquinho desse conhecimento para populações de mais vulnerabilidade e que se beneficiam muito, sendo o Ayurveda uma prática preventiva, onde a gente se dá conta de alguns desequilíbrios antes desses desequilíbrios realmente afetarem o nosso organismo. Então, isso é muito bom para o sistema de saúde de uma forma geral. A forma como o Ayurveda era ensinada, e aqui nessa imagem eu trago isso para que a gente possa visualizar como é que isso acontecia nessa época, é por um sistema de ensino que é chamado de Parampara. O Parampara é a transmissão direta do conhecimento. Então, essa imagem ela mostra dois rishis, dois sábios iluminados, que estavam então passando diretamente para os discípulos o conhecimento. Não existia, né, naquela época ainda a linguagem escrita, então o conhecimento ele era passado de discípulo para discípulo. E a tradição discipular ela é muito importante dentro do Ayurveda, ela é muito importante dentro da filosofia e para as pessoas que seguem os princípios hindus, aqui no Brasil também, da gente ter um guru, da gente ter um mestre, e esse mestre ele está ligado a uma linhagem fidedigna, isso nos protege, né, de especulações, isso nos protege de pessoas muitas vezes querendo fazer um mau uso dessas práticas. Então, o Ayurveda ele está dentro das práticas védicas. Então, tudo que eu vou falar para vocês aqui não é um conhecimento meu, é simplesmente um estudo que foi feito exatamente dessas escrituras, mas é um conhecimento que ele está acessível, ele deve estar acessível a todos. E eu, como terapeuta, procuro nunca misturar outras técnicas, entendo, estudo, mas me mantenho muito fiel àquilo que está no Ayurveda, porque eu entendo a magnitude e o quanto que o Ayurveda ele é completo para tratar e prevenir as doenças nas suas mais diversas formas. O Ayurveda ele é essa medicina que nos integra com a natureza. Ele faz com que a gente olhe para esse ambiente externo, chamado de macrocosmos, e a gente faça a relação, então, com o nosso microcosmos, com o nosso ambiente interno. E tudo que existe na natureza é formado por grandes 5 elementos, que são chamados de Pancha Mahabhutas. Vou falar um pouquinho sobre eles depois. Os Upanishads são literaturas chamadas de literaturas acessórias. Então, além dos textos clássicos, que é chamado dos Rig Vedas, existem literaturas acessórias, que são todas em formas de versos. Esse conhecimento ele é escrito em forma de sloka, que são versos. Muitas vezes conversas entre sábios, conversas entre médicos antigos, sábios antigos e os seus discípulos. Então, ela é uma literatura praticamente poética e é muito bonita. Busca entender exatamente esse nosso ambiente interno. Como é que o nosso microcosmos está relacionado a esse macrocosmos? E como é que a organização desses elementos formam as diferentes constituições? Afinal de contas, tudo que existe na natureza é formado por esses elementos em diferentes proporções. Por isso que também as características individuais elas são tão diferentes.
Por isso que nós temos pessoas altas, baixas, magras, gordas, com metabolismo, né, gordas assim, com mais peso, digamos, né, com mais tendência a acumular peso, outras perdendo peso mais rapidamente. Isso é em detrimento da organização desses elementos, que vai estar distribuído ali em diferentes proporções. Essa imagem, ela mostra como é que o Ayurveda e essas medicinas energéticas, elas entendem a distribuição do corpo, que é muito além do que só, basicamente, a fisiologia humana. O corpo, ele é uma parte, que é chamado de Sharira, mas o corpo ele está integrado a outros órgãos, como os sentidos, que são os indriyas, e a mente. Então, por aí a gente já entende que o Ayurveda ele é um estudo que diferencia o corpo da mente. Então, a mente ela é considerada como um elemento. Ela não é exatamente esse corpo. Ela é um elemento inseparado, mas que faz parte da formação do ser humano. E a gente tem esse componente de Atma, ou da Jiva, que é o nosso espírito. Então, a própria cosmologia ayurvédica, que é um ramo do Ayurveda que estuda a origem do universo, ele fala que existe, então, uma grande alma, Mahatma, e nós somos Jiva, nós somos partes integrantes dessa grande alma. Então, a gente contém né, uma pequena parcela dessa grande alma, né? Essa Jiva, ela está conectada com essa grande alma. Então, isso faz com que a gente, de uma certa forma, busque por purificação, busque por limpeza, exatamente para que a gente possa chegar nessa alma, chegar nesse lugar dentro do nosso corpo que está conectado com o Mahamatma, que está conectado com essa grande alma. Nós somos partes integrantes dessa grande energia. E o prana é a energia vital. O prana é o responsável pela forma de vida. Então, a gente absorve esse prana através do sol, através do alimento, através dos exercícios, do yoga. A gente está o tempo todo acumulando prana. E o prana faz com que tudo possa acontecer dentro do nosso corpo. Então, é essencial a gente entender o que é o prana e buscar, claro, que manter todos os nossos órgãos em bom funcionamento, os canais limpos, para que esse prana, essa energia vital, possa circular. Então, o Ayurveda, a gente pode colocar ele como 3 principais objetivos do que para que a gente usa esse sistema. Ele vai estar ajudando aquelas pessoas que já estão saudáveis, mas que gostariam de se manter saudáveis e se prevenir de doenças, melhorar ainda mais a saúde, a resposta imune do corpo, a inteligência celular, e no caso das pessoas que já apresentam algum tipo de desequilíbrio, o Ayurveda ele também vai contribuir para harmonizar a saúde. Ali na imagem, tem um dos tratamentos clássicos do Ayurveda, é aquele óleo caindo ali na testa, é chamado de Shirodhara. Então o Ayurveda ele usa muito óleos que são óleos medicinais, aplicados no corpo, uso dos chás, das ervas, das especiarias, como está colocado ali na imagem também. Então, a parte da alimentação para o Ayurveda ela é fundamental. A gente entender e conhecer as suas especiarias a partir da potência que essas especiarias têm, isso faz parte do que o Ayurveda se propõe. E em termos de recursos terapêuticos, né, como é que o Ayurveda ele está organizado? A primeira parte, quando a gente primeiro entra em contato com o Ayurveda, eu fui lá, fiz uma consulta com um terapeuta, é uma primeira consulta, seja com médico, seja com um terapeuta, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser trabalhar a nível físico. Então, o terapeuta ele vai avaliar o teu estilo de vida, vai avaliar a tua alimentação, vai avaliar a saúde dos teus órgãos, vai olhar a tua língua e vai ver como é que está o teu sistema digestivo. Isso é bem importante para a Ayurveda, trabalhar com a questão da digestão. Então, a primeira atuação vai ser no nível físico. Então, a gente vai limpar através de práticas de Panchakarma ou de Shodhana, que são práticas de limpeza.
Então, a gente vai ver se aqueles elementos que eu estava comentando ali, eu vou explicar um pouquinho mais para vocês, eles podem estar desequilibrados. Então, eu posso estar com excesso de ar, excesso de fogo, excesso de água, excesso de terra. A partir do momento que eu diagnostico isso, eu proponho, então, um tratamento para eliminar o excesso desses elementos que podem estar causando os desequilíbrios referidos pelo paciente. O terapeuta ele trabalha um pouquinho diferente do médico. A gente trabalha com pacificação, mas são as mesmas terapias aplicadas de uma forma um pouquinho diferente. Mas a gente vai usar massagem, vai usar sauna, vai usar diferentes tipos de aplicação de massagem, massagem só com óleo, massagem com pó, enfim. O ramo de terapias do Ayurveda ele é muito grande, ele é muito extenso. Mas é só para a gente entender que, primeiramente, a gente vai trabalhar a nível físico. Então, vai trazer as ervas, vai, né, desintoxicar o organismo, enfim. O segundo passo para o tratamento de Ayurveda é trabalhar a nível mental. Então, a gente entende que para a gente trabalhar a mente, para que a gente possa ter uma mente saudável, com bons pensamentos, com clareza, com discernimento, com capacidade de absorção desse conhecimento, não só acessar, mas sim a gente poder gravar a memória, a gente precisa estar com o corpo limpo. Então, a gente começa por essa etapa e a segunda etapa é trabalhar a nível mental. Quando a gente fala de corpo, a gente está falando desses elementos e desses termos que talvez alguém já tenha ouvido falar de doshas. Então, o vata, o pita, o kapha. Isso são os elementos que estão relacionados ao nível físico. Mas existem elementos que estão relacionados ao nível mental, que são chamados de gunas. Então, são modos aos quais o nosso pensamento vai funcionar. Esses gunas, eles modulam a nossa forma de pensar. Existem 3 modos que a nossa mente pode estar situada. Ou eu estou com a mente sattva, né, que seria o estado ideal, que é essa mente com um bom discernimento, honesta, a pessoa que tem clareza, que consegue se expressar, que consegue falar o que sente, que primeiro processa as coisas na cabeça e depois isso pode se manifestar no corpo, mas primeiro isso é entendido a nível de autoconhecimento, né? Aquela mente com discernimento, que consegue enxergar as coisas exatamente como elas são. Tem bondade, então por isso que o Ayurveda e o Yoga, ele acaba falando muito sobre a questão do vegetarianismo, porque a partir do momento que a gente come carne, a gente também está ingerindo um alimento que ele vem através de uma prática que não é uma prática que está prezando pela bondade. Quem estuda o yoga vai ter acesso aos yamas e niyamas, que são os preceitos éticos, e um desses preceitos éticos é a ahimsa, que é a não violência. Então, a partir do momento que eu desenvolvo a compaixão por todos os seres, acaba que eu posso preferir um tipo de alimentação sem uso da carne. Rajas e tamas são outros modos em que a nossa mente funciona. Rajas é uma mente mais reativa, mais forte, mais irada, e isso faz com que a gente perca uma certa dose de energia. E a mente tamásica é uma mente mais obscura, que a gente diz no modo mais da ignorância. Então, aquela pessoa que realmente tem dificuldade de mudanças, que tem dificuldade de compreensão, que quer mesmo ficar naquele estado ali, mas com a mente mais embotada. E isso vai estar diretamente relacionado com a nossa alimentação e nosso estilo de vida, porque o alimento ele vai modular a forma como o nosso pensamento ele vai ser organizado. Porque os alimentos eles contêm energia, os alimentos eles contêm essa potência. Então, existem alimentos que vão produzir sattva, alimentos que vão produzir rajas e alimentos que vão produzir tamas. E o yoga, ele vai entrar para produzir sattva na mente. Então, a prática do yoga, ela não é simplesmente para eu ter o alongamento, ter uma melhor performance física. É sim para que eu produza sattva na minha mente. Que eu consiga produzir mais esse modo na mente de clareza, de discernimento. Então, tanto a prática do yoga quanto a prática da meditação vão produzir sattva na mente. Mas, para isso, eu preciso ter trabalhado primeiro o meu nível físico. Preciso estar com isso mais desintoxicado. A terceira etapa do tratamento de Ayurveda, ele vai entrar a nível kármico, a nível espiritual. Então, o Jyotish, hoje, os terapeutas
Eu, aqui no caso, meu marido é astrólogo védico, e eu estudo isso também há muitos anos. Então, a astrologia védica, ela vai trabalhar e entender aquele ser humano a nível kármico. Então, muitas vezes, as doenças, algum desequilíbrio, alguma dificuldade que a gente tem na nossa vida, e eu sei que a Cabala também tem, né, um ramo de astrologia, talvez vocês estudem isso aí no próprio grupo, mas para a gente, como terapeuta, a gente usa a astrologia védica para entender se aquele período é o melhor período para a pessoa fazer um tratamento, porque muitas vezes eu tenho algum planeta que está debilitado, ou ela está passando por um período em que esse planeta pode estar lançando raios sobre a casa da saúde dela, e isso vai fazer com que ela fique com a saúde debilitada. Então é melhor eu esperar esse período para oferecer o tratamento. A astrologia védica, ela trabalha com os upayas, que são os remédios astrológicos. Então eu posso usar os florais, eu posso dar mantras e visualizações, yantras, né? O yantras são essas figuras, mais ou menos iguais a essas aqui, que a gente pode colocar na nossa casa para equilibrar a energia do ambiente. Existe um ramo, que é um ramo que ele vai estar dentro do estudo do Jyotish, que é chamado de Vastu Shastra. Então, o Vastu Shastra é a harmonização, seria a arquitetura védica. Então, as casas, né, os templos, os jardins onde eles plantam as ervas ayurvédicas, eles foram construídos em cima do Vastu Shastra. Então, o Vastu ele vai estudar exatamente onde cada parte da casa deveria estar. E se eventualmente a gente não tem como mudar a estrutura de um ambiente, a gente usa os yantras, então, porque os yantras vão equilibrar a energia daquele ambiente. Então, se eventualmente eu estou fazendo um estudo ou trabalhando numa área que não seria a área ideal para isso, eu coloco um yantra como esse aqui, que é o Shri Yantra, que é um yantra que joga prana no ambiente. Deixa eu só baixar o meu... Aqui. Que joga prana no ambiente. Então, os mantras. Então, se eu tenho Saturno debilitado, Mercúrio, eu tenho mantras específicos de cada planeta. Então, eu vou atenuar os efeitos maléficos daquele planeta usando os mantras desse planeta. Eu tenho posturas de yoga, eu tenho pedras preciosas. Então, a gente pode fazer as joias védicas, as joias astrológicas, com a pedra específica daquele planeta. Só que isso é um nível, assim, é o terceiro nível do estudo, quando a gente vai entrar em contato com a Ayurveda. Primeiramente, realmente é lá a nível físico. E aí a gente vai chegando, então, nesses níveis mais profundos, que são níveis relacionados ao autoconhecimento. O conceito de saúde para o Ayurveda ou para as medicinas orientais, de uma certa forma, ele é bem diferente do conceito de saúde aqui para a medicina ocidental, aqui para o Ocidente. Então, hoje, aqui no Ocidente, a gente pensa que a pessoa que está saudável é aquela pessoa que não está doente. Então, a partir do momento que eu não tenho uma doença, eu estou saudável. Mas o conceito de saúde para o Ayurveda e para muitas medicinas orientais é muito mais amplo do que isso. Então, esse sloka, eu botei ele exatamente para vocês verem como é que isso era escrito, né? Ele está dizendo o seguinte: Samadosha Samagnicha, Samadatu Malakriya, Prashana Atma Indriya Mana, Swasta Iti Abhidyate. O que ele está dizendo? Doshas, que são esses elementos em harmonia, o metabolismo funcionando adequadamente, sistemas e tecidos funcionando adequadamente, eliminações adequadas. Então, o Ayurveda ele vai falar muito sobre a forma como a gente está eliminando a sujeira do nosso corpo, a alma, sentidos e mente e harmonia, saúde e interação com o meio ambiente. Então, para o Ayurveda, o conceito de saúde ele vai trazer o meio ambiente, as eliminações, a mente harmônica, a alma, que vai nos referenciar um conceito de espiritualidade. Então, é um conceito muito amplo em termos de saúde. Isso é uma grande dádiva desse estudo, né? De levar em consideração aspectos espirituais para a gente ter saúde também. O Ayurveda é uma medicina que nos leva ao autoconhecimento, porque a gente começa a se observar, a gente começa a se estudar, realiza muito autodiagnóstico, principalmente quando a gente fala de saúde feminina, a gente está falando, né, de menstruação, a gente está falando de ovulação para aquela mulher que quer engravidar, a gente está vendo como é que essa mulher entrou na menopausa,
quais são os desequilíbrios que ela trouxe ou não, e como é que o Ayurveda vai fornecer recursos para que ela tenha realmente uma melhor qualidade de vida. Reconhecendo as tendências físicas e psicológicas de acordo com esses elementos e entender que aquele organismo ele pode sofrer certas suscetibilidades ao adoecimento. Então, sim, o Ayurveda ele é uma medicina que ele é uma medicina preventiva. O ramo que eu me especializei dentro do Ayurveda é um ramo chamado de Kaumara Britya. Então, o Kaumara, ele é o estudo da saúde da mulher dentro do Ayurveda. Isso que a Adriana comentou ali no início, né, quando ela fez a apresentação, da gente resgatar o feminino, mas não só o feminino no sentido sexual, mas da gente entender o quanto que essa energia, que é chamado de Shakti, do Ayurveda, ela é uma energia muito forte. É uma energia que nos traz um potencial muito grande. Então, a gente está conectado com ela, a gente vai conseguir realizar muitas coisas. Vai estar ligado ao nosso potencial criativo, à abundância, à prosperidade, a capacidade da gente realmente conseguir realizar as coisas com as quais a gente gostaria, a nossa missão aqui na Terra. Então, o Ayurveda, dentro até dessa área de obstetrícia, que foi a área que eu me especializei, ele vai fazer com que essa mulher que deseja engravidar, esse casal que deseja ter um filho, que ele se prepare adequadamente para essa concepção, limpando o seu corpo, promovendo as práticas de desintoxicação, para que no momento da concepção, o óvulo que essa mulher vai produzir, o sêmen que esse homem vai produzir, sejam o mais saudáveis possíveis. E que venha, assim, uma grande alma, uma alma muito especial para essa família, e esses conhecimentos eles são passados já no momento em que a mulher está na gravidez. Então, a leitura de textos clássicos, a leitura de autobiografia de yogi, são coisas que o Ayurveda fala que a gestante ela precisa ter contato com isso. As músicas, os mantras. Então, os cuidados com a gestante dentro do Ayurveda é uma área muito bonita, né? Que é a área que eu trabalho, né? Parte de parto também, eu faço o acompanhamento dos partos, ajuda a mulher também a recuperar o corpo dela no pós-parto, porque para o Ayurveda o Ayurveda assim, mais relativo à saúde da mulher, só para fazer esse gancho, ele relaciona dois grandes momentos da vida da mulher como os momentos em que ela pode adoecer, que é o pós-parto e a menopausa. Então, são dois momentos em que todo aquele cuidado que a mulher teve ao longo da vida dela, com os seus ciclos menstruais, com a sua alimentação, com as suas práticas de autocuidado no geral, vão ser definidas nesses dois momentos. Então, muitas doenças acontecem no momento do puerpério e às vezes a pessoa nem se dá conta e ela vai sentir esse desequilíbrio no momento em que ela entrar na menopausa. Então, a tendência é que ela tenha uma menopausa mais difícil, caso ela não tenha tido esses cuidados ao longo da vida. Então, esses elementos, eles se acumulam dentro dos canais, em algum momento isso pode vir à tona e essa mulher, ela, nesses momentos de transformação, ela pode sentir um pouco mais de dificuldade. Sou especialista em pediatria, estudo a parte de produção alimentar também. Dentro disso, me especializei na parte de ginecologia, a parte de ginecologia natural. Então, uma série de distúrbios relacionados ao aparelho reprodutor, a gente trata isso através do Ayurveda, que seria englobar a saúde da mulher. E a questão, então, que eu venho estudando também há muito tempo, que é a parte do climatério e menopausa, onde eu tenho feito um estudo sobre os fito-hormônios, que são possibilidades de reposição hormonal através de hormônios fitoterápicos. Então, o Ayurveda ele tem esses recursos à nossa disposição. Quando a gente fala de saúde feminina também dentro do Ayurveda, a gente está falando da mãe natureza. Então, o Ayurveda, de uma certa forma, ele é essencialmente feminino, porque ele vai tratar da mãe natureza, ele vai tratar da gente se conectar com essa nossa natureza interna, nossa natureza primordial. A origem do Ayurveda, ele fala que existe, então, Purusha, que é a energia manifesta, a energia pura, mas essa energia manifesta, ela entra em contato com a energia da matéria, que é chamada de Prakriti. Então, Purusha e Prakriti, o imanifesto e o manifesto, eles entram em combinação para que a vida possa acontecer. Então, é através da incitação do imanifesto para o manifesto que a vida acontece. Isso quer dizer o quê? Que nós somos
um corpo material, digamos, mas que dentro da gente nós temos esse componente eterno, o Atma, essa alma, porque a vida ela foi originada através da união entre esses dois elementos, o elemento mais de energia e a matéria. E isso, de uma certa forma, vai se degradando com o tempo, assim como a natureza. Então, a gente também vai passando por processos de degeneração à medida que a partir do momento que a gente nasce, a gente já está envelhecendo. Então, a ideia do Ayurveda é que a gente envelheça, que a gente passe por esse processo com mais saúde. Eu trouxe só algumas figuras que são parte do curso de saúde da mulher, mas eu achei que seria interessante para a gente visualizar algumas formas de expressões de deidades femininas, de Lakshmi, Kali, ou a própria mãe cósmica, seria Shakti, né, que contém todas as outras dentro dela. Mas então a gente está o tempo todo, mulheres como homens, buscando por autorregulação. O corpo ele deveria ter essa sabedoria de se autorregular. A partir do momento que ele vê que tem alguma coisa em desequilíbrio, ele precisa ter essa inteligência de promover a autorregulação, seja através de uma mudança alimentar, seja através de uma mudança de atitude, de incluir alguma prática na nossa vida. Então, a beleza do Ayurveda é exatamente essa. Da mesma forma que no inverno a gente coloca roupas mais quentes, a gente também deveria mudar a forma de se alimentar, a gente também deveria passar óleo quente no corpo para aquecer. Então, esse conhecimento é exatamente isso, de entender o clima em que a gente vive, que está o tempo todo mudando, e perceber que nós também passamos por essas mudanças. E de que forma a gente vai estar alinhado com isso. Só que, infelizmente, hoje não é isso que está acontecendo. A gente está cada vez mais afastado dessa natureza primordial. Cada vez mais a natureza tem mostrado a sua ira em relação a essas mudanças, em relação a essa influência do homem, e, pelo visto, a coisa não tem dado muito certo, porque a gente não está ganhando saúde com o tempo. Acho que a gente vem, de uma certa forma, perdendo um pouco da nossa saúde, né? Então, o Ayurveda ele vai falar exatamente sobre isso, assim, a gente precisa entender os ciclos da natureza, como é que a natureza funciona, para que a gente possa manter o nosso corpo mais saudável. O que é o Ayurveda, né? O que essa palavra diz, a raiz da palavra? Ayur significa vida e Veda significa conhecimento. Então, o Ayurveda ele é o conhecimento sobre a vida. Ele estuda o conhecimento da vida. Então, como eu falei ali no início, é como se a gente ganhasse ali um manualzinho de instruções para que a gente possa se conhecer um pouco melhor. Essa parte do Ayurveda, imagina, num curso, digamos, de terapeutas mais ou menos de 2 anos, a gente fica mais ou menos 6 meses do curso só estudando sobre os elementos. Então, são meses só falando sobre o éter, meses falando sobre o ar, meses falando sobre o fogo, sobre a terra e sobre a água. Então, realmente é muito conhecimento, tem como avançar e mergulhar nesses assuntos de uma forma muito ampla, muito mais do que a gente imagina. Mas aqui eu trouxe só para pontuar, porque isso é a base do Ayurveda, que são os Panchamahabhutas, aquilo que eu falei lá no início. Tá? Esses elementos, esses 5 elementos, eles vão formar o fundamento básico do Ayurveda, que se chama de teoria tridosha. A gente talvez já tenha tido um pouco mais de familiaridade com esses termos de Vata, Pitta e Kapha. Então, quem conhece o Ayurveda sempre fala, eu quero saber qual é meu dosha, quero saber se eu sou Pitta, se eu sou Vata, se eu sou Kapha. Aí responde questionário de internet, eu fiz ali o questionário da internet, deu que eu sou isso, deu que eu sou aquilo. Mas a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, porque muitas vezes, quando a gente responde esses questionários de internet, a gente está respondendo de acordo com o nosso desequilíbrio, porque a gente se identifica com desequilíbrio. Então, se a pessoa ela tem uma alteração de ar, por exemplo, ela vai ter um comportamento relacionado ao aumento desse ar, seja na atividade mental, seja no corpo, ela pode estar com gases, enfim, ela diz, eu sou Vata, porque eu tenho muito ar, então eu sou muito Vata, mas não significa que aquilo ali é a natureza da pessoa. Ela está com aquele elemento naquele momento ali alterado. Adriana, eu tenho visto algumas coisas no chat, está tudo bem? Precisa responder alguma coisa ali? Tá tudo bem, eu acho melhor tu chegar até o final e no final a gente repassa o chat, tu acha melhor? Pode Acho ser. melhor.
Pode ser, beleza. Vamos até umas 8h30 ali, umas 8h45. Aí a gente vai para as perguntas. Então, eu vou só apontar esses elementos para a gente mais ou menos fazer essas relações com o nosso ambiente interno. Lembrando que o Ayurveda é o estudo do macrocosmos no microcosmos. Então, o que é esse elemento éter, o akasha? Se a gente parar para pensar, principalmente da anatomia feminina, a gente tem uma série de órgãos ocos, né? Então, o útero, ele é um órgão oco, os ovários, né? Então, a gente contém dentro do nosso corpo esse elemento éter. Dentro desse órgão, ele não está vazio, ele contém o elemento éter. O elemento éter, ele é um elemento, ele é o mais sutil dos elementos, é o elemento mais vibracional, é onde as ondas circulam, né? A sintonia das ondas, elas vão circular nesse elemento éter. Se a gente tem a oportunidade de entrar dentro de uma caverna, se alguém já visitou, né, grutas e cavernas, quando a gente entra assim, vai lá para dentro da caverna, a gente começa a escutar uma certa, né, uma certa vibração que aquela caverna tem. Então a gente vê que aqui ali tem som, que ali corre uma certa vibração, que é uma vibração sonora. Então dentro da gente a gente tem esse elemento éter, mas ele é o elemento mais sutil. Ele é o menos tangível, ele é o mais difícil da gente reconhecer, mas a gente tem esse elemento. E quando a gente vai falar de tratamento, de mantras, das pedras, dos yantras, a gente está falando do elemento éter. A gente está falando da cura desse elemento mais sutil. Por isso que a gente chama de terapias sutis do Ayurveda. O elemento vayu, que é o elemento ar, já é um pouco mais fácil da gente entender. E o var é o vento, né? Então, quando a gente está num lugar que tem muito vento, o que a gente percebe? Que o vento é frio, que a gente fica com frio, que ele resseca, que ele é muito rápido. E como é que isso funciona dentro do nosso organismo? O que a gente associa ao vento ou ao movimento dentro do nosso organismo? Uma série de coisas. Então, a gente tem lá a circulação, os movimentos peristálticos, a gente tem o pensamento, não tem nada mais rápido do que o pensamento. O pensamento, acho que é a coisa mais rápida que acontece dentro do nosso corpo, é o fluxo dos pensamentos. Então, a gente tem ar dentro do nosso organismo. Quando a gente faz os exercícios de yoga, quando a gente faz os pranayamas, a gente está... É um pseudônimo de ar, é prana, né? E... Peraí só um minutinho. Um dos pseudônimos de ar é prana. Então, o pranayama são os exercícios para manutenção do prana, para manutenção desse ar. Por isso que quando a gente respira, que nem a gente fez ali no início, né? Faz 3 inspirações profundas, a gente automaticamente já se sente mais tranquilo, a gente automaticamente já nos aterra. E isso é um dos princípios do Ayurveda, é trabalhar com os opostos. Então, se eu tenho muito ar, se eu estou muito sobrevoando, eu vou aterrar. Então, eu vou fazer coisas que me tragam para o chão. Vou colocar o pé no chão, eu vou caminhar com os meus pés na terra, eu vou trazer o elemento da terra, porque o elemento da terra vai equilibrar o excesso desse elemento do ar. E vocês imaginem agora que a gente está nessa quarentena, muitas vezes, né, pessoas que não estão conseguindo ter contato com a natureza, e mesmo quem pode ter, às vezes até esquece. Então a gente está sempre solado de borracha, a gente vai para o carro, desce, pega o elevador, fica no escritório, volta, entra no carro, entra em casa. Então a gente perde o contato com a natureza, e isso é fundamental para a nossa saúde. Pegar sol, mesmo que a gente não tenha a possibilidade, tem uma planta em casa, sabe, o verde, porque isso é prana, isso é energia. Eu vi que uma das conversas que tiveram também foi sobre essa questão das plantas, né? Então, isso realmente é fundamental para a nossa saúde. Isso equilibra os nossos elementos dentro do nosso corpo. O fogo é o elemento mais fácil da gente visualizar. O que a gente pensa quando a gente vê a vela, quando a gente vê o fogo? A gente pensa em calor, a gente pensa em claridade, a gente pensa em penetrância. Então, tem vários elementos, alimentos que vão ter essa característica, questões metabólicas no organismo. Então, quando a gente come um alimento, esse alimento ele passa por um processo de transformação. Mesma coisa que quando a gente vai cozinhar. Então, a gente coloca, né, a comida no fogo, e o fogo ele faz esse trabalho de transmutar, de transformar aquele alimento.
Então, a gente contém fogo na nossa constituição, na nossa individualidade. A água, mais fácil da gente entender, né? Então, a água ela é o elemento que une, que traz untuosidade, que traz oleosidade, que deixa tudo mais fluido, né? Hidratado, fluido. Então, quando a gente tem problemas de falta de água, né, ou de excesso de ressecamento, eu vou ter, talvez, algum problema articular, talvez o meu intestino ele fique mais seco, eu tenha mais dificuldade para evacuar. Enfim, tem uma série de desequilíbrios que vão estar relacionados ao aumento, também o aumento da água, né? A pessoa incha demais, muito inchaço. Então, isso vai estar relacionado ao aumento ou à diminuição desses elementos. E a terra, que é chamado de Prithvi, é a nossa estrutura. Então, quando a gente nasce, a criança, o bebê, ela é regida pelo elemento terra, porque ele está em plena fase de estruturação. Ele está ganhando tecidos, ele está ganhando músculo, ele está ganhando em estrutura. Então, quando a gente nasce, eu brinco até no curso de saúde da mulher, eu digo que a gente é aquela uva dedo de dama, que é aquela uva bem gordinha, né, bem carnuda, com bastante líquidos, que é um bebezinho, né, que a gente vê assim em formação. E à medida que o tempo vai passando, que o elemento ar vai aumentando na nossa vida, quando a gente chega lá no fim da vida, a gente vira uma uva passa, porque a gente vai perdendo esse líquido. Então tem essa relação, né, do elemento que resseca. Então, claro, na velhice, né, ou no final da vida, né, na fase mais finais da vida, a gente vai aumentando esse elemento ar. Por isso que é uma característica da idade a gente ter, né, a osteopenia, a musculatura já não é mais a mesma, a gordura já não é mais a mesma, né, as veias se tornam mais aparentes, porque o aumento desse elemento ar, ele faz parte dessa fase da vida. Então, a fase Vata, ela começa a partir dos 45, 50 anos, a gente entra na fase Vata. Quando a gente está na juventude, quando nós somos crianças, até os 16 anos, é a fase regida pela terra, é chamado de Kapha. Então, é o momento onde a gente está adquirindo, que a gente está crescendo, adquirindo conhecimento. E o meio da vida, que seria entre 16 e 45 ou 50 anos, é a fase regida pelo fogo, a fase Pitta, onde a gente tem que ter mais metabolismo, que é o momento que a gente vai trabalhar, que a gente vai constituir a nossa família, que a gente precisa realmente dessa intensidade. A partir do momento que, no caso a mulher, ela para de ter os ciclos menstruais, entra, né, na fase da menopausa, ela não precisa mais daquele metabolismo todo que ela tinha na fase Pitta. Então é importante ela entender que é uma outra fase. Só que ao mesmo tempo que é uma fase Vata, é a fase voltada para as atividades espirituais, é um momento muito oportuno para se trabalhar a espiritualidade, porque a pessoa ela já está mais conectada com os elementos mais sutis. Então, isso é muito bom e é muito importante que se chegue nessa fase da vida e se entenda que é o começo de uma outra etapa, agora já voltada para as questões espirituais. Né? Então, isso é bem, bem importante. Então, esses elementos, pessoal, só para vocês visualizarem, eles foram organizados e formam o que a gente chama das constituições. Não são 3, na verdade são 11, mas aí ficaria um pouco extenso colocar as 11, mas as 3 principais seriam Vata, Pitta e Kapha, que é a união desses elementos. Então, o Vata, ele é a união do elemento éter e do elemento ar, o Pitta é a água e o fogo, e o Kapha é a terra e a água. Então, quando a gente vai entender as características individuais, a gente vai procurar reconhecer o quanto daquele elemento aquela pessoa tem. Só que essa outra figura, ela mostra o seguinte, né, que aqui está as outras constituições. Existem combinações. Então, eu posso ter uma combinação desses elementos e não um predomínio dele. Então, aquela pessoa ela pode não ser só predominante de ar, predominante de fogo, de terra, e sim de forma combinada. Tá? Essa parte aqui é só para explicar aquilo que eu estava falando em relação à genética. Quando a gente nasce, a gente tem a nossa característica individual, que é o nosso DNA. Então, a minha quantidade de terra, de água, eu ganhei lá do meu pai e da minha mãe, isso não muda. O que muda são os meus desequilíbrios, que para o Ayurveda é conhecido como Vikriti. Então, esses desequilíbrios, eles são causados pelas perturbações externas, pelas ações e pelas nossas emoções.
Então, a gente sabe que um pensamento, um sentimento, ele também leva ao adoecimento. Para o Ayurveda, inclusive, eu que estudo essa área de saúde feminina, eu sei o quanto que os pensamentos, o quanto que a forma como aquela mulher se enxerga, como ela se vê, a sua autoestima, isso vai lá na frente estar relacionado com os desequilíbrios do seu aparelho reprodutor, porque está ligado à sexualidade, está ligado à forma como ela entende a sua sexualidade, como é que isso é para ela, né? Então isso é muito forte. Quando a gente fala de saúde da mulher, a gente fala muito sobre o comportamento sexual, sobre a libido, sobre a mulher ter relação quando ela está com vontade, quando ela não está com vontade. Isso leva muitas vezes a doenças do aparelho reprodutor. Isso, imagina, foi descrito lá há mais de 5.000 anos. Então, esses fatores externos, eles vão perturbar e vão causar esses desequilíbrios. Mas a minha constituição original, ela não muda. O que acontece é que, quando eu estou em equilíbrio, a minha característica individual, ela começa a aparecer. Então, por mais que na consulta eu não consiga entender bem qual é o dosha daquela pessoa, não vou me preocupar com isso, eu vou simplesmente promover a saúde dela, lapidar a saúde dela, e essa constituição original, ela vai aparecer. E a pessoa vai se sentir mais em equilíbrio, porque ela vai estar mais próxima daquela constituição original dela, da quantidade de elementos, né? Espera que eu tive uma invasão aqui de criança. Então, assim, só para resumir também em relação aos doshas, né? O vata, esse elemento ar, é tudo que se move, o pitta é o que se transforma e o kapha é aquilo que liga, tá? Então, isso em termos gerais. Claro, se vocês quiserem estudar um pouquinho mais, se aprofundar no assunto, tem muita coisa legal, pode dar dica de livros depois, de outros tipos de conhecimentos, tá? Eu trouxe aqui também para ilustrar um pouquinho, quando a gente fala dessas características, de mais ou menos assim, o que é no geral. Claro que isso aqui é bem geral, é só para que às vezes a gente se identifica um pouco. Então, ali na imagem, vocês vão ter dois fenótipos, né, dois rostos, que são característicos, um pouco mais característicos da pessoa que tem o predomínio de ar. Então, ela costuma ter o rosto mais fino, né? As expressões do rosto mais finas, os olhos menorzinhos, o cabelinho mais fino também, né? A mulher vata, ela tem bem pouco cabelo, o rosto bem fino, e ali são algumas características dessa constituição vata, que é a instabilidade, né? Muito movimento, então, o tempo todo, até a fala da pessoa vata, a gente diz que é aquela pessoa verborrágica, que fala, e fala com a mão, ela está sempre em movimento, aquela pessoa que ela está sempre, né? Até os próprios gestos, a forma como ela caminha, ela passa essa sensação de rapidez, de energia, de movimento. São pessoas muito criativas, mas muitas vezes têm dificuldade de se ancorar em rotinas, por gostar exatamente desse movimento. O apetite do vata, ele é bem irregular, então às vezes aquela pessoa que até esquece de comer, se não, né, não tá ali na frente a comida, ela esquece. A criança vata também, ela é bem assim, às vezes é difícil, né, da gente conseguir fazer com que ela sente e coma. Tem essas características de leveza. A estrutura óssea do vata, ela é bem predominante, porque ela tem mais ar na constituição. Cabelos tendem a ser mais secos, quebradiços. Tem uma característica de ser muito sonhadora. Até os próprios sonhos, assim, são sonhos bem fantasiosos, né? Tem uma tendência daí, em função do elemento ar, a ansiedade, também depressão. E é muito bom que essa pessoa ela consuma comidas quentes e gosta, né? Geralmente ela gosta de coisas bem condimentadas, de bastante sabor no alimento. Isso é bem a característica do vata. Os tipos pita, que são os elementos de fogo, a expressão do rosto do pita ela é bem marcante. E a gente vê muitas vezes na hora da massagem que a pessoa ela deita, aí ela fica com aquele vinco assim, ó, no meio da testa. É bem marcante do pita, assim, a gente até se olha e fala assim, olha o pitão aqui. Aí tu vai fazer massagem, ele fica com o braço assim, ó. Porque não solta, não dá o controle. A pessoa está sempre no controle aqui. Tu vai fazer massagem, ele estica o braço, ele está assim, ó. A pessoa não relaxa, né? O vata, ele já não para. Ele fica se sacolejando na maca o tempo inteiro. E o pita estica os braços, assim. Porque é o controle, né? A pessoa pita, ela tem um pouco dessa necessidade de controle, de autocrítica. São pessoas muito críticas consigo. Tem essa tez mais avermelhada, a tendência a ter os cabelos mais avermelhados pelo elemento fogo. Mas, ao mesmo tempo, são pessoas muito realizadoras, muito inteligentes,
O fogo traz essa clareza, traz essa perspicácia. O olhar do Pitta é um olhar bem penetrante, assim, aquele olhar parece que te atravessa. Então, são características de muitos líderes, né? Os líderes, eles têm muito esse elemento do fogo, mas, às vezes, por isso, eles têm dificuldade para dormir. Geralmente, o Pitta, ele tem um pouco de insônia, porque ele vai levar também para a cama dele tudo aquilo que ele tem que fazer, o que ele não fez, o que ele tem que fazer no dia seguinte. Ele faz aquelas listas, aí ele vai botando lá o tiquezinho, tudo que ele fez. É bem a característica do Pitta. E esse fogo em excesso pode trazer também uma tendência à queimação, à gastrite, a tudo que é mais inflamatório, principalmente as doenças de pele. As doenças de pele estão muito relacionadas ao Pitta, e o Ayurveda ele é muito feliz, digamos assim, no tratamento de doenças de pele. Foi um dos estágios que eu fiz também na Índia, porque iam pessoas do mundo inteiro com problemas de pele bem graves para ser tratados lá com as ervas, e era muito legal. Toda a parte reumática, as doenças reumatológicas, quanto as doenças de pele, o Ayurveda trata muito disso também. Os tipos Kapha, então, é o predomínio de terra e o predomínio de água. Eles têm, então, já uma característica física mais arredondada e acumula mais terra e mais água na sua constituição. E isso faz, então, que ele tenha um fenótipo um pouco maior, os ossos mais largos, a estrutura mais larga. A mulher, depois numa imagem ali eu mostro, ela tende a ter os quadris um pouco mais arredondados. A pele branca, né, aquela coisa do glúteo frio, né, que fica assim, bem, a pele bem fria, assim, tu toca a pele bem fria. Tem a tendência a ter uma digestão um pouco mais lenta, talvez uma certa tendência com a constipação. Os Kaphas, muitas vezes, eles são, entre aspas, sacaneados, assim, porque eles não são características de comer muito, mas eles estão sempre pensando na comida. Então, a comida ela tem que estar ali, por mais que ele não coma. Mas ele está sempre pensando numa receita e pensar isso, gosta daquela mesa bonita, come muitas vezes por questões emocionais também, porque tem essa questão emocional dos apegos. O Kapha tem um pouco dessa característica, dessa memória emocional, principalmente, né? Mas são muito amorosos, muito conciliadores. E, claro, tem características que estão meio misturadas aqui no slide de coisas, né, em equilíbrio e em desequilíbrio. Então, o Kapha em equilíbrio, ele é assim, ele é muito saudável, ele tem uma resistência enorme para doenças, mas em desequilíbrio ele pode apresentar uma tendência à estagnação, a procrastinar, porque ele vai estar com excesso do elemento terra. Então, quando a gente está com excesso de terra, o que acontece? A gente se sente pesado. A gente vai ter mais dificuldade para levantar, vai ter mais dificuldade para fazer as nossas atividades, porque a gente está com excesso daquele elemento. Então, o Ayurveda ele vai promover o equilíbrio, vai secar um pouquinho esse excesso de terra e esse excesso de água. Aqui é só para a gente visualizar mais ou menos como é que é o biotipo feminino, né, dessas diferentes constituições. Então, a gente vê assim, né, que a distribuição da gordura na mulher do Kapha tende a ser um pouquinho mais no quadril. A mulher Vata, ela já né, ela já tem os braços um pouco mais longos, até na figura não aparece, mas a mulher Vata, se a gente bota ela de pé, ela tem os braços bem compridos, assim, e o Pitta vai estar bem no meio. Então, também é aquela mulher que, geralmente, ela manteve o mesmo peso ao longo da vida, e se ela aumenta um pouquinho, vai ser depois da menopausa, mas assim, não variou muito. E além dessas características individuais, quando a gente fala de saúde feminina, a gente estuda também a questão do ciclo menstrual, então, como é que é o ciclo da mulher Kapha, da mulher Vata, da mulher Pitta. Isso é muito legal porque nessa área de fertilidade, que é essa área que eu me especializei, eu entendo que muitas vezes a ovulação ela não vai ser lá no 10º, né, 4º dia, tem as características individuais. Então, entender e pensar a fertilidade sobre o Ayurveda é muito legal, porque nada melhor do que a própria mulher para ela perceber quando ela está, né, no período ovulatório, enfim. Então, o Ayurveda ele tem essa característica. O que eu trouxe para a gente hoje como conhecimento assim, das coisas que a gente aplica no dia a dia, o Ayurveda ele propõe rotinas diárias. Então, quando a gente vai fazer uma consulta, provavelmente na primeira consulta, o terapeuta ele vai falar sobre como a gente adapta práticas diariamente na nossa vida. E através dessas práticas que a gente vai ter saúde. Então, esse quadro, o que ele mostra? Ele mostra que ao longo do dia, os doshas eles vão se manifestando em diferentes quantidades. Então, vamos pegar ali a partir do nascer do sol, que seria 6 da manhã, até 10 da manhã, tá?
Então, esse período entre 6 da manhã e 10 da manhã, ele é um período regido pelo elemento Kapha, pelo elemento de terra e o elemento de água. Então, nessa hora, normalmente é onde a gente vai fazer o nosso café da manhã, mas é importante que a gente não coloque no nosso café da manhã alimentos que contenham muita terra e muita água, porque senão a gente vai aumentar esse elemento no nosso corpo. É importante nessa hora, é muito boa para o estudo, para captar, porque o Kapha ele tem essa característica de memória, né, de trazer para si, do raciocínio. Tanto que tem algumas escolas, principalmente as da linhagem Waldorf, que são só pela manhã, porque se entende que pela natureza da criança ela está mais voltada ao estudo nessa parte da manhã. Então, se a pessoa está com alguma dificuldade de perder peso também, assim, quer perder um pouco de peso, é uma hora muito boa para praticar atividade física, porque é a hora que vai ter mais terra e mais água, então a gente faz o oposto. A gente sua, a gente gasta, a gente vai para o sol, para reduzir um pouquinho dessa terra e dessa água. No horário entre 10 e 2 da tarde, é o horário Pitta, que é também o horário em que o sol vai estar mais forte. Então, esse sol externo, ele também é o nosso sol interno, a nossa digestão. Então, é importante que a gente procure fazer a nossa refeição nesse horário mais próximo do meio-dia, né? A gente vai ter que cuidar, claro, com alimentos muito pesados, com as frituras, né, com as coisas que dificultem essa digestão, mas é a hora que a gente vai colocar ali para fazer a nossa principal refeição do dia, tá? Entre 2 e 6 da tarde, então, o sol ele começa a baixar. Então, a gente tem o horário Vata. O horário Vata, ele também está nas trocas de luz. Por isso que as meditações, que muitas vezes a gente faz, ela é nessas trocas de luz, tá? É um horário muito bom, então, para criatividade, para quem quer trabalhar, né, no seu lado mais criativo. Também é uma hora boa para se exercitar, mas, assim, um exercício mais tranquilo, talvez o yoga, tai chi, alguma coisa que vai contrapor esse excesso de ar ali daquele horário, tá? E o jantar, isso é uma coisa bem importante também do Ayurveda, e muitas vezes a gente cura a doença só mudando o horário do jantar. Então, se a pessoa está acostumada a jantar 9, 10 da noite, saiba que isso vai ser muito ruim para a digestão e para a saúde. Então, o Ayurveda ele vai falar que esse jantar ele tem que ser mais próximo do início do pôr do sol, porque eu ainda tenho um pouquinho de luz, eu ainda tenho um pouquinho de Agni, eu ainda tenho um pouquinho de digestão. Então, quanto mais próximo desse horário, mais fogo digestivo eu vou ter. Quanto mais tarde, menos fogo digestivo. E entre 10 e 2 da manhã é o horário Pitta, que é o horário que o fígado vai estar lá trabalhando para metabolizar tudo aquilo que eu ingeri ao longo do meu dia. E se eu estiver acordado nesse horário, no computador, né, às vezes com insônia, enfim, eu vou estar atrapalhando o movimento do meu fígado, que o fígado vai estar lá procurando metabolizar tudo aquilo que eu ingeri durante o dia. E entre 2 e 6 da manhã é o horário Vata. Geralmente, se a pessoa tem um desequilíbrio Vata, ela tende a acordar nesse intervalo aqui. Ela desperta, geralmente dentro desse horário. Às vezes sempre no mesmo horário. Às vezes 4, 3, 4, ela pum, desperta. Às vezes ela só vai lá, faz um xixi, volta e dorme. E às vezes ela tem dificuldade realmente para voltar a dormir. Então, a gente vê que tem um desequilíbrio Vata, que a gente pode tratar em cima desse desequilíbrio. Só para ilustrar, tá? O que seria esse dinacharya? O Ayurveda fala de raspar a língua, o uso desses raspadores, né? Então, de manhã a gente raspa a língua, isso melhora a nossa digestão, o sono, a gente dormir em horários adequados e não dormir em horários que não são adequados. Então, dormir durante o dia, por exemplo, para o Ayurveda não é bom, porque ele vai aumentar o elemento de terra. A gente vai se sentir mais pesado, o metabolismo vai ficar mais baixo. Então, tem essa questão do sono, ela é um capítulo à parte do Ayurveda. A automassagem, o Ayurveda indica também, né, a aplicação de óleos medicados, de ervas diariamente no corpo, a ingestão de água, né, de bons líquidos e a limpeza das narinas, que é o neti, né? Isso é um assunto mais, praticamente dá uma outra aula, mas o Jalanete, acho que eu botei aqui uma outra imagem sobre ele, é uma forma de limpeza dos seios da face, né? Então, ele é muito bom assim, para quem estuda, para quem precisa de reter a memória, porque ele vai trabalhar com todos os subdoshas também que existem na cabeça. Além dos doshas, existem outras energias dentro do corpo que vão estar ligadas aqui do pescoço para cima. Então, promover a limpeza dessas vias aéreas é muito importante.
Além disso, prevenir a sinusite, rinite, enxaqueca. É algo que é bem conhecido dentro do Ayurveda e a gente indica, né, que as pessoas façam. Isso tem uma forma também de prescrever quantas vezes, em que horário, né? Mas é só mais para vocês conhecerem ali, né? A automassagem, como eu estava falando, sempre é importante, a gente sempre fala sobre isso nas consultas, ensina a fazer. Prática de yoga e meditação como rotina, mesmo que seja uma prática simples, mas enfim, a gente tem um minutinho ali do nosso dia para buscar fazer os respiratórios, fazer a meditação. E aí eu trouxe alguma coisa meio mais por cima, eu não sei como é que a gente está no nosso horário, eu costumo falar bastante, mas eu acho que eu vou trazer assim só um apanhado sobre a questão da alimentação, tá, Adriana? Qualquer coisa tu me sinaliza aí, tá? Que a alimentação do Ayurveda é um capítulo que eu gosto muito, né? Ele é um capítulo à parte, mas a alimentação que a gente diz, a alimentação ayurvédica, ou a alimentação do Ayurveda, ela nada mais é do que uma alimentação baseada na Constituição. Então, eu sempre brinco que tem aquele programa que falava, você é o que você come. Lembra que aí tinha aquela nutricionista que colocava na mesa tudo aquilo que a pessoa comia. Eu vou pegar um chazinho. Que colocava na mesa tudo que a pessoa comia e tal. Então, para o Ayurveda, você é o que se digere. Então, por mais que você, né, gaste um monte de dinheiro comprando alimentação orgânica e tal, se tu não tem condições de digerir aquele alimento, essa digestão não completa, ela vai gerar toxinas no teu organismo. Então, é importante tu entender que, às vezes, um tipo de alimento, um tipo de vegetal, um tipo de preparo pode ser bom para ti, pode não ser bom para outro membro da tua família, porque cada um vai ter uma individualidade biológica. O Ayurveda usa muitas especiarias para melhorar a digestão. As especiarias, elas vão trazer o elemento fogo para esse alimento que muitas vezes é mais pesado, principalmente para quem come carne. Então, a indicação usa bastante especiaria para ajudar na digestão desse alimento que é mais pesado. A forma específica de preparo. Então, às vezes a gente não se dá conta, mas assim, o uso desses óleos, óleo de canola, o próprio azeite de oliva, que não pode esquentar. Então, o Ayurveda ele recomenda que a gente faça os alimentos com o ghee, que é uma manteiga clarificada, eu vou falar um pouquinho sobre ela, com o óleo de coco, que são óleos que a gente pode subir às temperaturas mais altas sem que isso sature o óleo e cause danos para o nosso organismo. A forma como a gente vai usar as especiarias, a combinação desses elementos. Então, por exemplo, misturar leite com carne é uma coisa que para o Ayurveda não é boa para a digestão. Misturar leite com fruta não é boa para a digestão, porque são elementos que têm potência fria. Então, tudo que é de potência fria é mais difícil de digerir. Então, essa parte que chama de viruda é o estudo da compatibilidade dos alimentos. Isso é impressionante, assim, o efeito que isso faz. Muitas vezes a gente resolve assim, digo, atenua, né, muito alergias de pele, alergias alimentares, só por causa da combinação desses alimentos que estavam equivocadas. Então, a alimentação realmente ela é um capítulo muito importante. Além do que, considera que esse alimento ele contém energia. Então, se eu faço aquele arroz, eu deixo na geladeira e vou comendo ele até sexta-feira, esse alimento ele não tem mais energia, ele perdeu o prana, ele perdeu a capacidade de nutrição, ele perdeu essa energia vital. Então, quanto mais fresco for esse alimento, mais prana ele vai ter. Claro que o orgânico, ou aquele alimento que foi menos, porque passou por menos processos, né, até chegar no teu prato. Quanto mais próximo da natureza, mais energia aquele alimento vai ter. Não estou falando em comer coisas cruas, que o Ayurveda ele não é muito do cru. Ele é tudo mais cozido, né, com as especiarias, mas é aquele alimento mais fresco. Então, a gente entender o quanto que a gente vai cozinhar, que seja para aquela refeição, para que não tenha sobra, para que a gente não tenha que jogar fora aquele alimento, mas a gente começar a entender o quanto que a gente vai dar, é capaz de comer e acabou. Na janta eu vou fazer uma outra refeição, no dia seguinte eu vou fazer uma outra preparação. Isso é bem importante, tá? E mais, né, e claro que a gente vai ver depois essa parte dos sabores. Isso é um outro assunto que a gente pode falar um dia, assim, só sobre essa questão do alimento e as emoções, né? O alimento e os pensamentos, assim, que é bem legal, tá? Mas ali são algumas orientações que eu trouxe, assim, bem em termos gerais, para a gente procurar sempre, quando a gente for comer, estar presente, evitar distrações, né? Porque o alimento, ele é uma deidade. Aquele alimento, ele é... E a gente oferece, a gente que pratica aqui em casa, né? Nós somos Hare Krishnas, então, a gente oferece esse alimento para Deus antes da gente comer.
A gente faz esse preparo, a gente não experimenta o alimento, a gente oferece ele para Deus, para essa deidade, e depois, então, a gente vai ingerir esse alimento. E ele se torna praçada, e é um alimento que foi abençoado. Então, a energia desse alimento ela é potencializada. É uma forma, né, de cuidado e respeito que a gente tem com o alimento. Então, a minha intenção quando eu vou cozinhar, eu vou prestar atenção, a minha energia, a limpeza do local onde eu vou cozinhar, tudo isso porque a gente se preocupa com essa parte mais sutil, né? As ervas, as especiarias, a sazonalidade é uma coisa muito importante para a Ayurveda. Então, quando a gente vai comprar, eu sempre brinco do Zafari, né? A gente tem um supermercado aqui no Rio Grande do Sul que é o Zafari, e tu come a mesma fruta o ano inteiro. Então, ela chega verde lá e a gente, né, vai encontrar aquela mesma fruta em todas as estações. Isso é impossível, assim, porque as frutas elas são sazonais. Então, a gente realmente buscar por fazer a nossa comida na feira, porque vai ter o mesmo sol, a mesma chuva que a gente está pegando, então vai ter uma ressonância energética com aquele alimento. Isso é bem importante. A gente desenvolver essa intuição também, né? De cheirar, de ver, de escolher, de o que será que eu estou a fim de comer hoje? Não fazer o alimento como uma coisa tão automática, assim, simplesmente que eu tenho que matar minha fome, então eu vou comer o que tem aí, né? Isso a gente vai perder com a nossa saúde, se a gente lidar assim com o nosso alimento. O nosso corpo é o nosso templo. Até estava estudando ali, eu comentei com a Adriana, né, a questão da vasilha, né, que da Kabbalah fala muito. Então, assim, o que a gente está colocando para dentro desse corpo? Qual é o cuidado que a gente está tendo com a energia desse alimento e se esse alimento ele vai estar em ressonância com a nossa energia. Isso é muito importante. Então, esse alimento pegar o mesmo sol, a mesma chuva que a gente, ela é muito importante. É claro que no Ayurveda a gente vai falar de ervas indianas, mas o Ayurveda ele tem todo um estudo das ervas brasileiras. E a gente tem uma infinidade de ervas brasileiras que são maravilhosas. Então a gente pode utilizar isso, a gente precisa colocar, a gente precisa buscar nesse ambiente o nosso remédio, a nossa cura. Porque a gente pensa que, eu sou formada por esses elementos. Eu sou formada pelo mesmo elemento do reino vegetal, então por que não tirar dele o substrato para a minha medicina? Fazer disso a minha medicina. Isso é bem bonito, assim, do Ayurveda. Só em termos gerais, tá? Sabores, o Ayurveda ele fala muito dos sabores, então existe, né, esses 6 sabores para o Ayurveda, e quando a gente vai montar um prato, a gente busca contemplar numa mesma refeição um pouquinho de todos esses sabores. E uma das formas da gente adoecer para o Ayurveda é a gente usar sempre um sabor em excesso. Então, a gente está muito doce, muito salgado, muito ácido, muito picante. Isso não é bom. Então, a gente tem que sempre buscar por equilibrar essa quantidade de sabores dentro do nosso prato e cada um vai ter uma função na nossa digestão, tá? Em termos gerais, o que eu gostaria que vocês, né, cada vez colocassem mais no prato de vocês? Boas oleosidades, a gente tem uma gama enorme de leguminosas. Claro que na Índia tem muito mais, vários tipos de lentilhas de várias cores. Mas a gente tem a lentilha rosa, que é chamada da lentilha turca, tem a lentilha vermelha, tem o feijão moyashi, tem o feijão azuki, que são feijões menores. E muitas vezes as pessoas referem, eu como feijão fico estufada. Eu como feijão minha barriga incha. Mas de que forma tu está fazendo esse feijão, né? Como é que está sendo o preparo? Será que um grão menor não vai ser mais fácil para te conseguir digerir? Os grãos integrais, as frutas e os vegetais, as boas oleosidades, principalmente quando a gente fala de saúde feminina, a gente está falando dessa lubrificação. Então, o abacate, o coco, são ótimas oleosidades, né? As oleaginosas, o mel, a água de boa qualidade. E esses líquidos que sejam fáceis de ser absorvidos pelo corpo, né? Água de coco, enfim. Então, comer esses alimentos que têm vida, né? E agradecer, claro, sobre o alimento. Então, só para deixar aqui para conhecimento, para quem quiser buscar isso, é bem fácil de encontrar, que é o ghee, que é a manteiga clarificada, que é conhecida como ouro líquido para o Ayurveda. E a gente basicamente faz todos os nossos preparos com ghee. Então, a gente faz até massagens, alguns tratamentos ayurvédicos que são feitos com o ghee, porque ele é um processo de clarificação da manteiga. Então, eu coloco lá a manteiga, deixo ela aquecer por bastante tempo, em fogo baixo, e a gordura, que é a parte da gordura saturada, ela se separa do restante do líquido e a gente filtra, então, esse líquido e usa esse líquido que é chamado de ghee,
que isso é um néctar, assim, pro Ayurveda. Então, todos os nossos preparos, até uma carne, se eu quiser fritar, que eu frite com ghee, que eu não vá usar um óleo de canola, né? Porque aquilo ali vai gerar toxina, aquilo ali vai realmente intoxicar o nosso organismo. Isso é bem, bem importante, né? E para finalizar, então, eu deixo essa frase que eu acho que ela resume bem o que o Ayurveda se propõe, né? Que o Ayurveda ele não trata doenças, o Ayurveda ele trata pessoas. E isso acho que resume um pouco do que eu disse, da gente procurar realmente o autoconhecimento, que a gente não se identifique com as doenças, que a gente muitas vezes acaba se tornando a própria doença, se tornando o próprio desequilíbrio, mas nós somos muito mais do que isso, e o nosso corpo ele pode desenvolver a potência e a capacidade de se curar. Então ele precisa muitas vezes só recuperar a inteligência. A gente dá inteligência para o nosso organismo. Então acho que seria isso, Adriana, não sei se como é que foi? Como é que foi? Foi ótimo. Está sendo ótimo. Que bom. Que bárbaro, porque dentro da Kabbalah a gente diz que Hashem, Deus, nos fez perfeitos, que o nosso corpo é perfeito, que nós vamos perdendo a consciência, né? E essa ligação real com a natureza, porque o corpo ele vai conversando contigo aquilo que ele precisa para se nutrir, para trazer a saúde, para trazer o equilíbrio, né? Para cada momento da tua vida que tu precisa de um tipo de energia diferente, né? Só que a gente também foi, além de se desconectar da natureza, do mundo externo, nesse sentido da alma, da essência, a gente se desconectou do nosso próprio corpo, né? Da nossa própria inteligência, a gente acabou trazendo uma tremenda impureza para a mente, para o espírito e para o corpo. Né? Hoje o trabalho da Kabbalah é resgatar essa unidade, resgatar esse estado de consciência, de purificação. E é tão interessante porque desde que tu começou a falar, né, a própria tradição da Kabbalah ela é semelhante à tradição da Ayurveda, a maneira como é ensinada pela tradição oral, né, o conhecimento, o uso das letras, o poder de vibração, as letras como algo sagrado, como algo que existe antes da nossa própria existência, né? As questões de alimentação, né? Nós temos a alimentação cacheira, adequada, e que não é só o alimento. Para nós também não se deve, de forma nenhuma, comer carne com laticínios, né? Jamais. Que legal. São de frequências diferentes, a gente são de colunas da árvore da vida diferente. Uhum. Né? Assim como existem roupas que a gente não pode misturar, sim. né? A gente também não pode misturar várias energias, vários pensamentos, vários estados de espírito, também não, que é a ideia do puro e do impuro, e a ideia de que não é só o alimento que tem que ser adequado, o cacheiro, mas a cozinha, a tua forma de pensamento. Eu fiz um curso de alimentação de comida indiana, né? E foi fascinante, foi incrível cozinhar sem experimentar, isso não existe, né, na culinária até judaica, né, uma mãe judia jamais vai cozinhar sem experimentar. Vai servir sem experimentar. Mas foi muito impressionante, né, cozinhar sem experimentar. Eu, com frequência, isso ficou para mim muito forte, né, eu faço porque eu acho que tem um elemento de fé, tem um elemento de confiança muito impressionante. Né? Desenvolve os sentidos, né? Então eu sinto o cheiro do sal. Eu sei se a comida está salgada ou se a comida não está salgada pelo cheiro dela. Exato. E o ato de oferecer, né? Oferecer como ideia, oferecer para Deus o alimento. Quer dizer, eu estou alimentando, né? Deus, para nós, a divindade, o divino se faz presente nas pessoas, então eu preciso aprender a cozinhar para os outros, que é fundamental, que é curador, que é maravilhoso. Né? Enfim, e Kabbalah, tem que lembrar que Kabbalah significa recebimento. Tá? A gente vai passar aqui agora o chat, né? Eu vou fazer uma pergunta. O ghee tem caseína? Sim. Porque eu não sou intolerante à lactose, eu tenho alergia ao bem leite. Bem pouca, porque ele é feito da manteiga, né? Então, assim, o percentual é bem baixo, e tem muita gente que é intolerante à lactose que consegue digerir o ghee. Sim. E tem alguns ghees que são vendidos como zero lactose.
mas um pouquinho, alguns traços ele contém. Só que depende muito da forma de preparo, de quem preparou, se tu vai comprar um ghee pronto ou se tu mesmo vai produzir. Porque o ghee, digamos assim, a quantidade de lactose daquele ghee vai depender muito da alimentação e da digestão da vaca. Né? Sim, de como é que claro. porque aquela vaca, se ela come ração e ela não come pasto, aquele ghee ele já não é um ghee adequado para o nosso consumo. Sim. Porque ela vai estar consumindo toxinas. Então, esse ghee, normalmente, ele tende a ter uma quantidade maior de lactose. Só que tem até tipos de vaca, que é a vaca indiana, aquela que tem a corcunda atrás, que é o melhor ghee, é o ghee que é feito pelo leite dela. Olha, é que nem o kasher, né? O kasher verdadeiro, ele tem que ser desde lá da produção até a pessoa que está, vamos dizer, tirando o leite da vaca, para onde vai toda a linha toda a cadeia, toda a cadeia. Toda a cadeia tem que ser kasher, né? Sim, esse é o ideal. Tá? O que é cacheiro? Kasher é uma alimentação que é adequada e ela segue as regras da Torá e do Talmud. Ah, tá. Então, segue regras espirituais, né? Que visa alimentar a alma. Sim, sim. Tá? Visa a alma, na verdade, visa gerar esse movimento. Sim, sim. E o equilíbrio. E nos templos, assim, quando a gente vai nos templos Hare Krishna aqui, tem distribuição de praçada sempre no final do festival. Então, se cozinha durante todo o festival e se distribui esse elemento no final também. Essa praçada, né? Interessante. Deixa eu ver o que o pessoal foi escrevendo. Tá. Deixa eu aproveitar e já vai falando teus contatos, Bárbara. Eu acho que estava ali, eu não botei, peraí. Só um pouquinho. Se o pessoal quiser anotar, tá aqui, ó. Isso, porque pediram. Tá aqui. Eu acho importante. O Yoga Maya, Terapias Védicas, é o nosso centro. Então, a gente... No próprio site, para quem quiser olhar, vai ter uma descrição lá de todas as terapias védicas, tudo que a gente oferece lá no centro. O meu marido, ele também é terapeuta, é astrólogo, trabalha com a cura prânica, que é também uma pranaterapia, que é alinhado, né, com os princípios do Ayurveda. Tem o Instagram lá do Yoga Maya, também podem fazer contato por lá. Tem o meu Instagram, o e-mail e aqui o WhatsApp, celular, para quem quiser fazer. Eu tenho realizado hoje as consultas online, que eram um tipo de modalidade que eu já praticava há mais ou menos uns 5 anos. Eu tenho pacientes que não são nem do Brasil, assim, então já é uma coisa que é bem tranquila para mim fazer esse acompanhamento à distância. Como tu comentou ali, eu sou doula, faço acompanhamento dos partos, então até para preservar a saúde das gestantes eu tenho saído só para os partos, mas eu tenho uma terapeuta assistente, que é a Mariana, em Porto Alegre, então eu faço a consulta, faço toda a prescrição do tratamento e quem está aplicando as terapias corporais é ela, lá em Porto, né? Mas a consulta ela pode ser para, né, geral, assim, né, para quem realmente precisar. Né? Ótimo. A Renata pergunta se tem alguém em Brasília que faz esse trabalho, mas eu acho que a Bárbara também respondeu que também faz via online. Sim, e é muito bom. Os resultados, assim, claro, a única, e eu sempre coloco isso, né, o diagnóstico que eu não consigo fazer online é o pulso, porque faz parte da anamnese, é o diagnóstico de pulso, mas eu faço acompanhamento da língua, e aí a gente tira foto e vai acompanhando, porque a língua, ela mostra também muito da nossa saúde, né? Então, de manhã cedo, acorda, manda a língua e a gente vai acompanhando, né? Funciona super bem. A Renata também pergunta como aquecer o óleo para passar no corpo. O óleo, ele sempre tem que ser aquecido, Renata. Então, tu pode... Como é que eu gosto de fazer? Eu coloco ele num vidrinho, né, num vidro, assim, um pouquinho do óleo só que eu vou usar, a quantidade que eu vou usar, e aquece em banho-maria. Pode colocar numa chaleirinha, no fogão, e aquece ele em banho-maria. Tu pode levar a chaleirinha junto para manter o teu óleo bem quentinho. Eu não sei se de onde tu fala é frio, mas assim, agora aqui pra gente tá bem frio. É importante sempre quando a gente for passar o óleo que a gente não pegue frio. Então, aquecer bem o banheiro, colocar uma estufinha, pode fazer oleação até antes do banho, depois toma uma ducha, não precisa esfregar com sabão, né? Mas pode fazer todos os dias de manhã, o olhinho de gergelim, pode acrescentar algum óleo essencial que seja da tua intuição, algum óleo que tu goste, né? Dá para misturar junto, já trabalhar uma terapia junto. Andréia pergunta alguma literatura para poder saber mais, se aprofundar? Sim. Existem livros
Tem um que eu gosto muito que se chama Ciência da Autocura, que é do Dr. Vasant Lad, que ele é muito bom. Tem o Ayurveda Ciência da Vida, que é o do Dr. Danilo Maciel Carneiro, que é um médico especialista em fitoterapia. Ele é muito bom também. Existem os livros da Laura Pires, que muitas pessoas acabam descobrindo o Ayurveda pela vivência dessa terapeuta, que é uma terapeuta que se curou da esclerose múltipla com o Ayurveda, e ela relata nos livros dela, desde as primeiras viagens para a Índia, toda a descoberta que ela teve com a Ayurveda. Ela é professora de Ayurveda também, uma terapeuta do Rio, a Laura, que está bem próximo, assim, né? Então, são livros bem legais. Ela tem livros de culinária, o Harmonia do Sabor, Nutrindo os Seus Sentidos, porque grande parte da literatura do Ayurveda ele vai estar em inglês, mas hoje a gente tem a Márcia De Luca também, que é uma terapeuta de São Paulo, que publica bastante sobre a Ayurveda. Indico muito também o livro dela. Ela fala muito sobre essa área de maturidade, menopausa dentro do Ayurveda. A Márcia De Luca, né? Essa médica é muito legal. Ótimo. A Maria Bernadette pergunta: quem é apto para começar a aprender sobre esse tema? Todo mundo. É só ter vontade de iniciar, é só ter um corpo. É só ter um corpo e ter uma mente. E achar um local bom para estudar, não pode. A Lígia perguntou: quando se retira um desses órgãos, como o útero, como fica? Fica assim. A mulher, a gente busca, mesmo que ela não tenha mais o órgão, né, do caso do útero, a gente mantém, pode, né, assim, continua mantendo o uso dos fito-hormônios e trabalha muito também com a parte sutil. Eu faço muito essa relação com os ciclos da lua em relação ao feminino. Então, mesmo que a mulher ela não esteja ciclando, ela vai ter toda a influência dos períodos lunares. Então, ela, por mais que ela não esteja ali, né, com os seus ciclos, ela não esteja ali com o órgão, toda a questão sutil daquela região, ela ainda permanece. Tenho pacientes muito jovens que tiveram câncer, né, de ovários e tiveram que retirar o útero muito cedo, ou mesmo por miomas, né, algum desses outros problemas que acaba que a histerectomia é o último recurso, mas a gente consegue muitas vezes reverter isso, e pelo menos a histerectomia não acontecer tão cedo, mas mesmo depois da retirada é trabalhar muito sutil. Eu trabalho com a ginecologia natural também, então a gente faz vaporização do útero, trabalhar essa conexão, porque quando tu retira o órgão, tu retirou aquela conexão hormonal que acontecia, mas existe toda a questão energética que é possível ser trabalhada para aquela mulher se manter em conexão. Os próprios fito-hormônios são muito utilizados também, né? A Ayurveda consegue diminuir resultados da quimioterapia ou diminuir o estágio de câncer? Então, o câncer ele assim, é bem delicado. A gente falar sobre o câncer e o Ayurveda, ele é um assunto que engloba o desequilíbrio dos 3 doshas. A experiência que eu tenho dentro dessa área de câncer, ela é em relação à questão imune. Então, o Ayurveda ele tem várias ervas, várias práticas que vão ajudar na resposta imune do corpo. É importante a gente saber que o Ayurveda ele não é substituir as medicações alopáticas por medicações ayurvédicas, ou substituir uma medicação alopática por alguma erva. Esse é um ponto bem importante. É um conjunto de fatores que vai trabalhar a alimentação, que vai trabalhar o estilo de vida, que vai trabalhar as questões sutis e, com isso, atingir, então, o equilíbrio daquele organismo. Mas, claro que a digestão normalmente fica muito afetada, a percepção dos sabores fica muito afetada, então isso o Ayurveda ajuda bastante. Agora, falar que o Ayurveda vai diminuir a evolução do câncer seria assim, eu não estaria sendo justa e honesta, né? Porque não é esse o objetivo. Tanto que a gente coloquei ali no final que o Ayurveda não trata doenças, ele trata pessoas. Aquela pessoa ela tem que estar bem, ela tem que estar feliz, ela tem que estar integrada, e com isso o corpo vai aprender a combater melhor aquela doença, né? Tanto que o Ayurveda hoje ele é considerado como uma prática complementar. Ela caminha junto com a alopatia, ela não substitui a alopatia. É muito legal esse respeito, né?
que tem que ter, e eu acho que faz parte da própria filosofia, né? Com certeza. Ainda fizeram perguntas sobre doença autoimune e sobre tratar pessoas com psoríase. Sim, sim. Autoimune também. As doenças autoimunes nem a própria medicina tradicional consegue explicar. Então a gente sabe que não entendeu, não conseguiu, é autoimune. A própria endometriose, que é um assunto também ao qual me especializei, já está se falando hoje que é uma doença também dentro dos ramos das doenças autoimunes. Mas, assim, aquilo que eu estava dizendo, cada célula ele tem uma inteligência, cada célula tem um discernimento. A partir do momento em que essa célula ela perde o discernimento, ela passa a atacar o próprio corpo. Da mesma forma que a gente tem o Agni, que a gente tem o fogo digestivo, cada célula contém Agni, cada célula contém o fogo digestivo. Então, o Ayurveda ele vai trabalhar no sentido de trazer a informação para que aquela célula deixe de se atacar e possa pensar de forma mais inteligente dentro do corpo. E, claro que descobrir qual é a causa dessas doenças, não os sintomas. Essas medicinas mais holísticas, elas vão trabalhar o olus, vão trabalhar o todo. Então, o que pode ter causado? E muitas vezes essa causa está no fator emocional, essa causa está no fator kármico. Por isso que é tão amplo a gente entender e a gente prescrever tratamentos dentro do Ayurveda. Mas sim, a doença autoimune, ela é a visão do Ayurveda, né? Como a lúpus, como essas doenças, é a perda da inteligência da célula. Então, o Ayurveda ele contém um ramo que é chamado dos rasayanas. Então, os rasayanas são os tratamentos de rejuvenescimento. São os tratamentos voltados para a longevidade. Tem também os afrodisíacos dentro do Ayurveda, que é uma outra área também dos tônicos. Então, isso vai fazer um bem realmente um diferencial muito grande para essa pessoa que vai estar com o seu sistema imune mais afetado, que precisa de mais nutrição, de mais tônus no organismo, né? Mas é todo esse conjunto, né? Alimentação, estilo de vida, emoções, espiritualidade, tudo está junto, né? É tão interessante porque nós somos uma geração que literalmente nos falta amor, né? Porque a doença autoimune, né? Ela é a raiz é todo o não reconhecimento de si mesmo, né? E que é a nossa grande doença, né? Nós nos perdemos de nós mesmos de tal forma que hoje a gente tem todos os tipos de doenças, né? E tem tanta coisa para poder equilibrar, né? Bárbara, queria que esse momento, né? A gente vive um momento que existe a doença, vários tipos de doenças, né? Mental, emocional, física, que acabou manifestando o que a gente chama hoje de Covid-19. Então, deixar para que tu fale um pouquinho sobre isso, da Ayurveda e o Covid, ou a Ayurveda desse momento. Sim. Eu assisti eu tenho uma professora que é uma médica de Minas Gerais, que ela é minha tutora, assim, é minha professora, e a gente teve uma conversa, ela fez inclusive uma live sobre isso, e uma coisa que eu achei muito interessante, Adriana, que ela diz o seguinte: lembra que eu falei da concha? Que o Dhanvantar, ele traz a concha e a concha espanta os bhutas. Então, o bhuta, ele é esse elemento sutil. E o Covid, né, esse vírus, ele além de ter um comprometimento físico, ele tem um comprometimento sutil, porque ele gera toda essa preocupação, todo esse medo, esse inconsciente, né, esse inconsciente coletivo, né, esse consciente coletivo que se torna inconsciente, mas ele gera um impacto nesse nível sutil. Então, a gente não pode simplesmente tratar do Covid buscando aumentar somente a nossa imunidade fisiológica. A gente precisa aumentar a nossa imunidade emocional, a nossa imunidade espiritual, porque ele tem esse componente sutil. Então, o componente sutil eu trato com o sutil. Então, eu preciso lançar mão dessas terapias para melhorar a questão energética das pessoas também. Muitas vezes elas acabam adoecendo por esse excesso de preocupação, por essa ansiedade, pela agonia de ficar dentro de casa. Isso faz realmente com que o corpo adoeça. A gente perde a nossa saúde, a gente perde a nossa energia. Então, se ele tem um componente sutil, eu preciso lançar mão de terapias sutis. E quais são elas? A pranaterapia, né, que nem a cura prânica, os florais, a meditação, os mantras, os meus rituais, né, dentro daquilo que faz sentido para mim, do que é simbólico para mim,
porque isso vai fazer com que eu aumente um elemento que o Ayurveda nos ensina, que é chamado de Ojas. Então, o Ojas, ele é a imunidade não só fisiológica, mas a imunidade da vida, da pessoa ter prazer pela vida, ela ter vontade de viver, ela ter vontade de conhecimento, ela ter prazer. Então, isso é muito forte, tanto que o Ojas, ele é o último tecido que o corpo produz. Existem 7 tecidos para o Ayurveda, que são chamados de datus. O penúltimo tecido é o aparelho reprodutor, que é chamado de Shukra Dhatu. Shukra é o planeta Vênus também, né? Shukraya Namaha. Então, o planeta Vênus, ele está relacionado às questões reprodutivas, vai estar relacionado com esse elemento de Shukra, e isso vai estar também relacionado com a minha saúde. Então, como é que eu estou lidando com isso também, nesse momento agora? Como é que está a minha energia? Será que eu não estou com essa energia demasiadamente concentrada? Então, o que eu diria em relação ao Covid é isso, assim, é cuidar não só da imunidade física, mas dessa imunidade espiritual e emocional para esse momento agora, né? Eu acho que esse é um lado até, diríamos que é o lado positivo desse momento, é exatamente que a quantidade de pessoas que começaram a prestar também atenção para suas questões espirituais, emocionais, e também prestar atenção na sua alimentação, né? Uhum. Porque no início se falou muito até em imunidade, hoje se fala menos em imunidade, se fala em vacina, tudo antinatural, né? Vacina, medicação, e tudo é antinatural, e tudo nos coloca longe da nossa essência e dessa identidade de saúde verdadeira. Então a gente tem que ter muito cuidado. Com certeza. Com esses caminhos, né? Exato, exato. Mas eu fico feliz, assim, que tem muita gente que começou a cozinhar quando não cozinhava, começou a comer com os familiares, que eram coisas que antes não acontecia. Então, sempre, a gente tem que sempre buscar também a parte boa, né, do que está acontecendo de bom para isso, né? Então, as pessoas estão buscando mais, estão buscando por mais espiritualidade. Eu vejo porque, claro, o trabalho ele aumenta, né? A gente imaginou, bom, vamos consultório, como é que as coisas vão ficar, né? Mas, nossa, a gente está trabalhando acho que 3 vezes mais do que a gente já trabalhava, assim. Até porque ganhou a nível nacional, né? Hoje, o trabalho remoto, ele possibilitou que o Ayurveda chegasse, talvez, a pessoas que antes não tinham pensado e conseguem colocar isso no seu dia, né? Então, quanto a isso, a gente só tem realmente a agradecer, né? Perguntas, pessoal? Alguém queira abrir o microfone? Posso fazer uma pergunta, Renata? Pode, Renata. Então, eu já fiz uma consulta com um terapeuta médico aqui, o Mário Neto, não sei se você conhece. Onde é que tu é, Renata? Desculpa. Eu sou de Brasília. Ah, tá. Conheço. Aí eu fiz com o Mário Neto, eu fiz um tempo, eu gostei bastante, tive bons resultados, mas assim, uma questão assim, que eu tive dificuldade, por exemplo, eu não sou vegetariana, né? E aí, tipo assim, só que eu tô com excesso de peso, assim, ele falou assim, não, você tá com muito, como, assim, você tá com muita, não sei, como é que ele fala, sebo, assim, no corpo, assim, acúmulo, quando o seu corpo tá acumulando coisa, assim, tipo, eu tava com os negócios no ovário, assim, sabe, cisto no ovário, assim, tava aquele... E aí ele falou, não, você precisa, aí ele mandou totalmente carne e tal. E realmente eu senti, assim, fez muito bem. Mas, assim, como foi uma coisa muito radical, assim, do que eu vivo, assim, da minha rotina, foi uma mudança, para mim foi muito radical, eu consegui fazer por um tempo, depois eu acabei voltando, né? E eu também, assim, por exemplo, eu tenho dificuldade de identificar os negócios dos doshas, porque, assim, como eu tô com excesso de peso, muita gente me identifica como cafa. Mas, assim... Eu realmente, assim, eu sou uma pessoa que eu sou lenta pela manhã, entendeu? Eu tenho dificuldade de acordar. Mas, assim, eu vejo que tem umas coisas de pita também, porque, assim, eu tenho a pele vermelha, sabe? Assim, tipo... E quando ele fez o negócio no pulso, ele falou, você cafa pita. Mas eu falei assim, cara... Só que eu vejo que eu tenho muita coisa de vata também. Por exemplo, que eu sou extremamente ansiosa. Eu tenho insônia, entendeu? Dificuldade para dormir. Eu acho que, assim, talvez o meu desequilíbrio de ter engordado e tudo, justamente que às vezes eu troco o dia pela noite, entendeu? Assim,
De tipo assim, se eu tenho a minha mente é muito acelerada. Uhum. Então, assim, eu vejo assim, meu corpo mais como Kapha. Eu não sei se isso existe, você ter um corpo mais Kapha, uma mente mais Vata, assim. Claro, com certeza. Não, e lembra que eu falei ali no início da apresentação que a gente tem os 5 elementos. Quando a gente faz a consulta, a gente precisa diagnosticar aquilo que está em desequilíbrio. Então, o que chamou a atenção, talvez, para ele nesse primeiro momento foi o teu excesso de Kapha. Agora, essa identificação que tu fala em relação à mente pode ser, como eu falei, um desequilíbrio de Vata, que pode ter sido ocasionado em função dessas influências externas. Excesso de estímulo, dificuldade talvez de se ancorar em algum tipo de rotina, na tua própria disciplina. E quando a gente está com o nosso corpo intoxicado, quando a gente tem toxinas, realmente fica difícil da gente aderir aos tratamentos. Essa questão da carne é uma questão que eu sempre tenho muito cuidado, porque o Ayurveda ele não é necessariamente vegetariano. A gente sabe que a partir do momento que tu tira a carne, tu vai conseguir melhorar a tua capacidade digestiva. Mas o tirar a carne tem que ser uma coisa muito mais interna do que simplesmente uma repressão. Tu pensar, putz, agora eu não posso mais comer isso, aí tu não vai conseguir dar conta de manter isso por muito tempo. Tu vai ter que sentir, tu vai ter que talvez ir aos pouquinhos para em algum momento isso fazer sentido para ti na tua consciência e tu chegar a dar conta e dizer, cara, eu não preciso viver refém dos meus sentidos. Eu posso direcionar os meus sentidos para um outro lugar que não seja só através da degustação do alimento. O Ayurveda ele usa as especiarias exatamente para isso. É engraçado a gente pensar, mas, por exemplo, quem medita, a gente que é Hare Krishna, a gente não usa alho e cebola, porque o alho e a cebola são elementos que aumentam muito a atividade mental. Eles têm, como eu falei ali, dos gunas mentais, a propriedade de rajas e tamas. Então, a gente fica com a mente muito agitada, mais embotada. Então, os meditadores, eles não usam o alho e a cebola. Então, realmente assim, talvez dar um tempo maior para o teu organismo, não se preocupa muito em definir qual é a tua constituição, porque aquilo que eu falei, a partir do momento que tu estiver em equilíbrio, e isso vai ser talvez, né, a diminuição do teu peso, a questão uterina, né, tá mais sanada, que a tua constituição original ela vai aparecer. Ela vai conseguir, às vezes o desequilíbrio ele encobre a nossa constituição original. Então a gente tem que ter um olho no dosha, mas um olho também na parte dos desequilíbrios. Talvez seja refazer um pouquinho o teu tratamento e ir mais suave, porque até com Kapha, né, se a tua constituição for realmente Pitta Kapha, a gente tem que ir com um pouquinho mais de devagar, talvez incluindo algumas práticas que te dão prazer, que tu goste, para não parecer que é só repressão, porque essas condutas elas não são para reprimir. A gente não faz isso para ter algum tipo de repressão, e sim para a gente ampliar os nossos sentidos, para que tu não gaste a tua energia com digestão. Essa energia que podia estar direcionada para o estudo, que poderia estar direcionada para criar, para escrever, tu tá lá gastando essa energia para digerir um alimento, entende? Então, assim, o potencial da tua digestão ele é o principal. A tua digestão ela tem que estar boa, mesmo que tu fique até num peso que de repente tu não vai conseguir ser magra, né? A tua constituição talvez não seja essa, mas tu tem que ter saúde, né? A tua saúde, e a minha constituição é lenta. A minha constituição é lenta. A minha digestão é lenta. Sim. Então pronto, então tu vai ter que usar mais especiarias, tu vai ter que cuidar na compatibilidade dos alimentos, porque tu tem a característica de ter uma digestão mais lenta. Mas assim, tu tendo saúde, não tem problema tu ter essa característica. O que tu não pode é ficar assim 2, 3 dias sem evacuar, tu comer, ficar com uma sensação de peso. Isso não é saudável. Tu ter uma menstruação que tu vai menstruar por 8 dias, né? Então, às vezes, por exemplo, usa anticoncepcional, não sei exatamente qual é a idade que tu tem, mas o anticoncepcional, ele bloqueia totalmente os canais também, uso de medicamentos, isso tudo vai influenciar. Não é só tirar a carne, tem muito mais, né? Muito mais a ser investigado e a ser realmente limpo, né? Do que simplesmente tu retirar um alimento. Ou tu pode até preparar esse alimento de uma maneira mais adequada. Vai comer um frango, coloca lá massala, coloca curry, coloca semente de mostarda, coloca açafrão, gengibre em pó, e tu vai conseguir dar conta de digerir melhor aquele frango. Ou leite, que a gente sabe que para o Kapha não é tão bom,
mas porque a gente simplesmente usa esse leite que é de caixinha, que não é leite, né? Então, assim, é difícil de digerir realmente, tu não vai dar conta de digerir. Então, tu tem que ferver esse leite com as especiarias, com canela, com gengibre, com cardamomo, com cravo, e aí sim tu vai conseguir melhorar a tua capacidade digestiva. E tu não precisa ser vegetariana necessariamente, se isso não for da tua, né, de uma questão realmente interna, né, de compaixão, né? E aí tu pode ser que isso aconteça de uma forma mais natural, que eu acho que é a que mais se mantém. Normalmente é a que mais se mantém, né? Quando ela vem de dentro para fora, né? Com certeza. A Maria Bernadette pergunta, na primeira consulta, qual o tempo para ter um diagnóstico para começar o tratamento? Olha, a primeira consulta, normalmente como é que eu trabalho? Eu faço uma ficha antes, uma ficha de atendimento, e aí a consulta ela vai depender. Assim, normalmente 1h30, 2 horas, a gente consegue fazer o diagnóstico e fazer essa prescrição dos tratamentos, da alimentação, das ervas. Normalmente é por aí, em torno de umas 2 horas. A Fabiane pergunta que se a Ayurveda não tem nada de alimentação crua e se o anticoncepcional trimestral também é um veneno para o corpo. Não é que o Ayurveda não tenha nada de alimentação crua, mas como a gente fala de Agni, a gente está falando de fogo digestivo. O fogo, ele é um elemento que vai te ajudar na digestão. Tudo que tiver cru vai exigir mais do teu fogo digestivo, assim como tudo que está gelado. Então, mas claro que aquela pessoa que tem uma constituição pita, que ela tem o predomínio do fogo, ela vai se sentir bem com coisas mais cruas, coisas mais refrescantes. Só que o cru não é bom para todo mundo. A questão do Ayurveda é exatamente essa, a gente entender que tem metabolismos que vão conseguir lidar, porque eles vão ter mais fogo, do que tu pegar um tipo Vata, por exemplo, que tem uma digestão mais irregular, tem mais ar, né? O ar já é frio por si só, ou que nem no caso da Renata, que ela é mais cafa, tem uma digestão lenta, tu colocar coisas cruas que vão depender ainda mais da digestão dela. Então, para ela é interessante os cozidos, né? Até as próprias frutas refogadas, aquecer com as especiarias, né? Em relação aos anticoncepcionais, eu acho que ela deve estar falando do injetável, que é um anticoncepcional que tem a duração de 3 meses, normalmente, mas todos os anticoncepcionais, eles causam bloqueio dos canais dos esrotas, que é o canal que levaria o sangue menstrual. É chamado de Artavara esrota. A partir do momento que eu faço um bloqueio desse canal e a energia não circula ali, ela vai acumular de um outro lado. Então, o uso dos anticoncepcionais, infelizmente, eles causam uma série de bloqueios e congestões, tanto físicas quanto energéticas, na saúde da mulher. A gente diz que o anticoncepcional ele corta completamente a intuição da mulher. Existem métodos de controle natural da fertilidade para as mulheres que não desejam engravidar, mas todos os métodos hormonais eles têm essa consequência. Se a mulher usa hoje o anticoncepcional, não quer engravidar, é importante que ela vá migrando, né, e vá entendendo essas formas antes de realmente parar o anticoncepcional e engravidar sem querer, né, sem ter a vontade de engravidar. Mas tu podendo perceber o teu muco cervical, a temperatura, a tua libido, isso já é um grande indicativo e não precisaria, porque tu vai ficar fértil um dia do mês. Só que, claro, o óvulo ele vai permanecer 72 horas, assim como o espermatozoide. Então, é uma janelinha de 1 semana ali que tu vai ter cuidado, só que a gente acaba usando durante o mês inteiro a pílula anticoncepcional. Isso para o corpo realmente, infelizmente, não é muito agradável, né, para a saúde. Então, a ginecologia sem hormônios, ela é totalmente possível, né? A Andréa Gonçalves perguntou se o livro que tu indicou é da Márcia de Luca? Isso, um deles foi. A Nilmara está querendo saber um pouquinho mais sobre frutas e saladas. Então, Nilmara, depende da constituição, tá? Mas, a princípio, a gente entende que as frutas, ela tem potência fria. Todas as frutas, ela tem essa potência fria. Elas refrescam o organismo. São mais geladas, mais frias. Então, a digestão das frutas, ela se torna um pouco mais difícil. Mas, se a gente está no verão, se o clima está mais quente, a gente tende a conseguir dar conta de digerir melhor as frutas. Agora, no inverno, é interessante a gente usar as frutas mais cozidas. Então, pega a maçã, né? E é impressionante, assim, quando tu come uma maçã,
ela mordeu. Às vezes tu sente uma acidez, a maçã ela tá mais ácida. Só que quando tu cozinha, quando tu traz o elemento fogo, ela fica doce, porque o fogo libera o amido da fruta. Então, até para quem tem muita vontade de comer doce, fazer uma fruta cozida é muito boa para atenuar um pouquinho essa vontade do açúcar. Então, tu coloca lá uma banana, pode selar um pouquinho no ghee, coloca um pouquinho de canela, de cardamomo em pó, ou tu vai assar essa maçã no forno. Isso é muito bom porque vai ajudar o teu fogo digestivo, vai potencializar o teu fogo digestivo. E as saladas é a mesma coisa. O alface, né, essas folhas, elas têm celulose. E a celulose ela é mais difícil de ser digerida. Tanto que a gente muitas vezes vê nas próprias fezes restos de alimento. A gente não vê o milho. A gente vai comer o milho, né? Então é porque exatamente ele está encoberto por aquela capa que ela é difícil de ser digerida. E tudo que sobra, né, tudo que vai diretamente para as fezes, significa que o teu corpo não deu conta de digerir. E a salada ela é mais difícil de ser digerida. Então eu sempre sugiro, principalmente para os tipos de digestão mais lenta, comer a salada misturada com o prato quente. Então vai lá, corta lá o teu alface, o teu tomate, mas mistura junto com o arroz, mistura junto com o feijão, para trazer um pouquinho de calor para aquela salada. Não fazer aqueles pratão de salada antes de comer, né? Principalmente se for uma pessoa com problema de digestão, né? Muito bom, pessoal, muito bom. Com certeza, Bárbara, tu vai voltar para a gente falar só de alimentação, né? Com Porque tem certeza. muita coisa para compartilhar. E ficou os contatos, né? Eu queria que tu repetisse teus contatos, Bárbara. Tá, tu quer que eu bote no chat ou... Pode pôr no chat, Tá, que eu acho que é uma boa. Tá. E aí, outras perguntas, outras questões, marquem com a Bárbara, que ela vai ter o maior prazer de poder atender vocês. Vou botar o meu WhatsApp aqui, o e-mail do Yoga Maia, né? Yoga Maia. Aqui. E o site do Yoga Maia. Ótimo. Aqui. Bárbara, a gravação vai ficar contigo. Tu vai ter que depois me mandar essa gravação, tá? Não tem problema. E aí eu baixo para o YouTube. Uhum. Queria agradecer, Bárbara, muito bom, muito legal, tá? Ajudou muito todas nós, que bom, muito a repensar um pouquinho mais sobre a sua própria saúde, né? De uma outra forma. Que ótimo. Queria agradecer todo mundo que está presente aqui, esteve presente com a gente, e convidar vocês para estarem também nas atividades da Escola de Kabbalah, na segunda-feira, às 8h30 da manhã, as orações e a mini aula, fora os cursos que tem normalmente. Tá? Muito obrigado. Bárbara, se quiser falar algo, por favor. Obrigada. Quero só mais uma vez agradecer, Adriana, foi muito legal. Eu fico muito feliz em poder seguir propagando o Ayurveda e que a gente possa realmente desenvolver o autocuidado, o autoamor. Que é bem isso que tu disse, né? O que a gente precisa nesse momento é se dar amor, se dar cuidado, se dar carinho e poder compartilhar. Poder, nesse momento, criar esses grupos, criar essas discussões. Parabéns pelo teu trabalho. Eu realmente não conhecia, agradeço muito a aluna de Ayurveda, né? A Cleia, que fez esse contato entre a gente. Tenho assistido os teus vídeos, assim, realmente fiquei encantada com a tua forma de colocar, mesmo sendo, assim, algumas coisas diferentes, né, em termos de conceitos, mas eu tenho certeza que o teu trabalho, os teus vídeos ajudam muito as pessoas a elevar a sua consciência, a subir um pouquinho, né? Então, que bom. Agradeço a tua presença no mundo. Imagina, e que é importante para as nossas células. Com certeza. É reprogramar, né? Trazer uma outra programação, né? Com certeza. E com uma alimentação mais saudável, mais, né? E aquilo que a Renata falou, né? A questão da carne também. Tem que vir de dentro para fora. As mudanças, elas são mais consistentes quando a gente entende o porquê que a gente faz essas mudanças, né? Não é simplesmente reprimir, transformar, transcender, né? Na Kabbalah nós falamos que existem almas, existem pessoas que vieram com este propósito, comer carne. Porque, na verdade, a gente considera que quando um ser mais evoluído come um menos evoluído, ele ajuda com que aquela alma evolua. É claro que a gente fala
de um animal que foi abatido dentro das normas da própria Torá, kasher, que não há sofrimento, né? E que há todo um respeito dessa cadeia, tá? E que dentro da Kabbalah é importante. Eu preciso mudar a minha consciência na hora que eu como, porque senão é bem isso. A gente se joga na comida e a gente precisa comer com a consciência do compartilhar. Quer dizer, eu estou fazendo um bem para mim, eu estou fazendo um bem para aquele animal, para aquele vegetal, porque a gente também fala, não, o alface também é vivo, ele também dizai. Né? Então a gente precisa ter uma outra consciência, né? E com a idade, naturalmente, a gente vai deixando de comer carne, porque é um processo de desencarnar, né? De comer carne. Todos os níveis. E para a saúde da mulher, até o Ayurveda ele fala realmente, até para a absorção do cálcio, a dieta vegetariana é a dieta mais indicada, porque a carne, de uma certa forma, atrapalha a absorção do cálcio, né? Pelo ácido úrico. Certo. Sim. Então tá. Obrigado, Bárbara. Obrigado, pessoal. Até o próximo encontro. Tá? Desejo a todos um ótimo final de sábado, um ótimo final de semana e Shavua Tov para todos, tá? Para todas. Tchau, gente. Noite. Tchau. Shavua Tov. Shavua Tov. Obrigado. Pode fechar aqui, Adriana? Oi, pode fechar aí. Pode fechar? Tá. Pode fechar. Então eu vou fechar aqui. Tá.